Fala, fala, seus Maradona, tranquilidade. Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do Namaracast. E aqui, como sempre, do meu lado, meu camarada Rafa Reis. Salve, salve, Pimenta. Suave, mano? Tranquilidade, Rafa, você tá bem, meu querido? Estou bem, cara, graças a Deus. Nessa friaca de São Paulo. Hoje tá embaçado. Nossa, a noite fez 8 graus. Tá bom, gostoso. Ficar dos cobertor, né? E ele dá nosso tempo, nosso DeLorean, comandando toda essa maluquice aqui, nosso querido herói Kildão. E aí, galera, beleza, mano? Tudo tranquilo aqui? E, mano, bora só pra variar mais um episódio daqueles, hein? Isso aí, Rafa, fala pra gente quem é o nosso convidado mais que especial de hoje. Hoje a gente, eu tô muito feliz hoje, já vou começar assim, porque eu já vi o som desse cara em alguns shows e tê-lo aqui hoje tá sendo foda pra caralho, que é o Wagner, o Bardo. Opa. Aquela famosa banda, o Bardo e o Banjo. Valeu. Seja muito bem-vindo a esse humilde podcast. Fala aí, pessoal, boa noite. Sou o Wagner, o Bardo. E é um prazer pra mim estar aqui com esses caras incríveis aqui valeu, nessa cara. noite fria, mas vamos tentar aquecer a galera aqui com um banjinho, tocar um pouquinho. Cara, e vai ter muito som hoje aí, que Vamos da hora que tentar, você trouxe vamos essas tentar. paradas aí, coisas até que, porra, eu não conhecia, que é o A Malabumbo. Malabumbo. Eu ainda eu falo, eu Até quero o fim do podcast ele vai saber. Malabumbo, Ele vai conseguir falar. Malabumbo. É, pensa num bumbo, só que ele no formato de mala, de Pode viagem. crer. O Pierre quer gostar, né, dessa mala aí, né, ô, querido? O que você acha? Eu acho que sim. É, E serve como mala também, você pode pôr as pode. coisas, guardar as coisas dentro, assim. por isso que ele ia levar gostar. Ele roupa. sempre traz umas malas quando ele vem aí. Ele ia gostar bastante. Mas é isso, cara. Só vou fazer um momento jabá rapidinho aqui. A gente tem uma parceria com a Cerveja Azul, que é uma. Já tocou no Cerveja Azul, mano? Já. Já? É mesmo? Mas com o Bar do Banjo Não. ou foi outro projeto? Não, foi Já na pra quem era época... hardcore. Na época dos hardcore da vida. É mesmo, você que começou, né? Você era dessa É, eu cena. tocava metalcore Eita, numa banda pô. chamada Unlife. Isso Aham. lá em 2005. A gente começou em 2005, 2007. Massa. E nessas empreitadas de banda que underground, legal, assim, a gente velho. tocou no Cerveja Azul, aqueles domingão à tarde. Pô, você vai contar pra nós aí melhor isso aí, né, na hora que a gente for começar. A gente tá parceiro lá com o Cerveja Azul, como eu tava falando. Você que gosta de música autoral, não sabe o que fazer no final de semana, entre em contato com eles não. Entra no Instagram deles, você vai ver que vai rolar lá no final de semana. Tem também, se você tem uma banda, quer tocar com uma estrutura bacana, é só mandar um direct lá pro LED. Ele vai ouvir seu som, vai marcar uma data lá na agenda deles pra você tocar pra sua galera. E a gente tá parceria também com o Hugo Brandão, que é o luthier aqui de São Paulo. Você que tem instrumentos de corda, baixo, violão, banjo, violino, tudo, mano, ele dá um jeito e manja pra caralho. Ele atende ali na Teodoro Sampaio, mas também atende a domicílio. Então vai estar o contato dele aí na descrição. Só dá um salve nele lá, falar que veio pelo Dona Maracast, você vai ganhar um desconto lá de 50%. Tô brincando. Tô brincando. 10%. Vamos quebrar o Gão, né? E a gente tá parceria com a Refuse também, né, É Pimentinha? isso aí, Rafa. Nós temos a parceria com a galera do Airfuse, mano. Você que busca investimento de qualidade, caiba no seu bolso. A Airfuse é o lugar certo pra você, mano. Lá você vai encontrar moletom, bermuda, camiseta de oversize, camiseta de manga longa e tudo de alta qualidade. A gente vai deixar o site deles aí na descrição. Lembrando que logo menos terá o cupom do Dona Mara. E também tem o site deles, já falei, né? Tem o Instagram deles aí, refuse.brand. Entra lá, dá um salve lá pros caras lá, curte os caras e fortalece o rolê. É isso aí, Rafoca. Tem o canal de cortes, né? O canal de cortes também, pra você que não consegue assistir o episódio inteiro, a gente deixa lá os melhores momentos lá. Lembrando que é Dona Mara Cortes Oficial. É isso aí, Rafoca. Manda bala, meu querido. Isso, Vagnão. Como você... você já falou um pouco, mas como que você começou com o lance da música, mano? Já foi ali no metalcore mesmo? O que você ouviu Foi ali? no emo? Cara, eu comecei na igreja. Eu acho que Sério? muita gente Católica começou ou evangélica? na evangélica. Oh. Comecei tocando... Eu aprendi a tocar violão lá quando era moleque, uns 12 anos, mas eu ouvia bastante... Não vinha da igreja, né? Eu e meu primo, o André, tá um grande abraço pro André aí, ele que me... A primeira vez que eu toquei uma guitarra na vida Foi na igreja? com distorção... Não, foi Ah. quando ele levou na casa do meu avô, meu falecido avô, uma guitarra com distorção, e ali eu falei, nossa, eu quero muito isso, tal. Aí na época meu pai arranjou um violão pra eu começar a estudar as coisas, e o André foi o cara que me passou as primeiras coisas, assim, no instrumento, pra aprender os primeiros power chord, ler tablatura, essas coisas, aprendi tudo. Deu um pontapé inicial ali, né? Isso lá 12, 13 anos de idade, né? Aí depois comprei minha primeira guitarra, comecei a tocar e tal. Aí a primeira vez que eu subi no palco foi pra tocar com uma banda na igreja, assim, de louvor mesmo, sabe? Que frequentava a igreja batista e tal. Aí me chamaram pra tocar, né? Aquele menino ali meio esquisito, toca alguma coisa ali, vai, chama ele pra tocar com a banda, na banda nossa. Aí, pô, comecei a tocar com a galera, fui conhecendo
a galera da igreja, assim. E a minha banda a primeira banda de metalcore que eu toquei, na verdade a única, né, que eu toquei, que chamava Unlife. Ela nasceu nessa mesma igreja com a galera, a molecada que se conhecia ali, tocava e queria fazer um som diferente, sabe? E assim, não só um som voltado pro público cristão, né? A gente queria sair pra tocar no mundão, assim, né? Vocês eram os Aquela- crentes revoltados. É isso aí, né? Tá Aquela ligado. coisa lá e tal. Aí, na época, o Renato, o Bruno, o Luiz Felipe, os brothers lá da igreja, a gente fundou a Unlife. E, cara, a Unlife foi, assim, pra um primeiro projeto pra sair e tocar em outros lugares, abriu muitas portas, assim. A gente gravou com o Marcelo Pompeu, do Corsos. Então a gente lançou um disco que chama Christian Democracy. E tá lá no Spotify, dá pra você ouvir esse disco. E O é que o pessoal da igreja achou? então, aí a gente foi meio que saindo, assim, né? Aquela coisa que a gente começou a se misturar com a galera de tocar com as bandas mais seculares, né? Que a gente dizia mais ou menos assim. E a gente começou a tocar nesses meios seculares, assim. Tem muita gente que falava, nossa, mas é cristão mesmo esse som? Nem parece, né? Porque é gutural, com uma coisa meio doida, assim, e tal. Aí a gente, não, é cristão, tem uma mensagem e tal, tanto... Mas é uma mensagem mais crítica a algumas coisas da igreja, assim. Então, por isso que chama democracia cristã, né? E, e foi aí que eu comecei realmente a viver um pouquinho mais do mundo da música fora comercial, digamos assim, né? Porque até então era mais um hobby. Eu me formei em jornalismo. Na época eu trabalhava, fiz faculdade de jornalismo, me formei em jornalismo. Sempre foi que ano? 2005, aí eu me formei em 2007, né? Aí eu trabalhava numa revista de videogame, né? Até de 2007 até 2010. Em 2010 as revistas praticamente Desapareceram. ficaram extintas, né? Porque não existia mais e a nossa redação lá não migrou para a parte da internet, né? Que era o que tava pegando no momento. Então o cara não comprava mais uma revista para pegar dica de jogos ou review ou qualquer coisa. O cara só entrava no YouTube ou então catava um review na Os caras tiveram internet. aquela visão de, assim, pô, mano, vamos pegar a galera que já tem uma estrutura, mano, vamos jogar pra internet, né? Eles não tiveram isso porque eles estavam muito. Eles já eram uma empresa antiga, eles estavam muito Ah, é, ligados a esse lance da editora, de distribuição, né? Pra onde que vai a revista. Eles não tiveram essa visão, assim, tipo, Não de pensar, puta, tiveram. vindo na internet aí, tá Isso. YouTube bombando, Exato. blog. Aí eles aí terminou, mandou todo mundo embora, né? A revista de videogame. E eu comecei. Aí eu fiquei uma época só fazendo freelancer pro All Games. Aí fazia algumas coisas assim pra Você alguns manja pra caralho de sites. game, então. Algumas coisas. Você é Já legal, joguei você é bastante. Cara, Alguém que melhor. gosta pra caralho também. Assim, além- Legal. Tocar o instrumento é muito bom, né? Assim. Eu não considero, eu tenho o privilégio de não considerar o que eu faço um trabalho, assim, digamos. É quase como se eu fizesse meu hobby como trabalho. E naquela época de jogar videogame e fazer review sobre games também era isso, né? Então, Vamos ver se ele joga ainda. Qual console você tem hoje? Qual que você joga? cara, hoje eu tô baixando, tipo, tudo pela Steam, jogo tudo em cloud game, tá Você é ligado? o cara do PC. Do PC. pode crer. Assim, no PlayStation, eu parei no PlayStation 3. Uhum. Acho que um dos últimos jogos que eu joguei foi Last of Us, o primeiro, assim. Não né? jogou 2 ainda? Já joguei. E aí? Ah, animal, né? Qual que Não tem você- nada a ver com a série. Nem vamos falar da série, senão... Chora. Nossa senhora. Ô, mas você gostou mais do 1 ou do 2? Eu gostei mais do 2, cara. Eu achei que o 2, ele tem... esquecendo a série, porque eu comecei assistindo a série, e aí eu peguei o game na Steam e comecei a jogar. Ah, você começou ao contrário, série. Isso. Você falou, Eu já Aí tinha... você falou assim, não pode ser tão ruim assim, né? aí eu Vamos comecei a jogar ouvir, jogo pra comecei ver. a ver a série e falei, meu Deus, mas o que... Aí eu falei, não, vou pro game, eu quero ver o que aconteceu no game. Aham. E no game a história é muito mais densa, os personagens parecem... Assim, por mais que você assista lá os extras, né, dos episódios, a galera fala, não, a gente tem que construir uma história pro personagem, umas coisas, umas lacunas que não... o Ele faz game- parte da sua estatística, do seu pensamento. Pra mim o Neil Druckmann, ele deixou fazer de propósito, pra tipo a galera falar bem mal pra migrar pro jogo, tá ligado? Sim. Porque com certeza ele ganha mais dinheiro vendendo o jogo do que fazendo a porra da série, tá ligado? Mas o que matou a série, na minha opinião, foi eles entregarem já
o lance, o motivo da morte do Joel, tá ligado? Sim. E no Começo. jogo é que você viu a série primeiro, Sim. isso quebrou o seu Spoiler. impacto. Não vi a Quebrou série. o seu- Eu assisti, tipo, um episódio. Antes da Então, morte mas do o- Joel, eu já... Ah, você viu a primeira temporada, então, só. A segunda Isso. temporada você não viu, Isso, série. exatamente. Não, eu assisti... Né, exatamente, eu assisti a primeira temporada. o primeiro episódio. Não, eu assisti a primeira temporada inteira, eu já tinha jogado o primeiro jogo. Aham. Aí, antes de assistir a segunda temporada, eu joguei o primeiro jogo de novo e comecei a jogar o segundo. Ah, Aí eu que fui bom. jogando Graças a Deus o você jogo fez isso. e assistindo a série. Porque quem fez ao contrário, viu a série e depois jogou o jogo, já quebra o motivo Ah, sim. né, É. da morte. Eu falei do Joe, já foda-se. É. Porque Eu no faço primeiro bosta episódio da primeira temporada, da segunda temporada, já fala de cara, já acontece tudo. irmão, e- No game também e- é rápido, não, assim. Mas você não sabe, até você não sabe por que é o Assim, motivo. o motivo. É, Porque você não você sabe começa a quem é jogar com aquela a mina, quem você que já é começa a a jogar Abby. com a Ellie, você fica num nervosismo por causa daquela tensão que teve da morte do Joe. Então você fica aquele, mano, vou pegar essa filha da puta, vou arrebentar, mano, tiro na Sim, cabeça. você quer fica o... numa neura. Não, tanto que no jogo, né, como eu já tinha assistido um parte da série e tava jogando ao mesmo tempo, pô, tem uma parte que você joga com a Abby, né? É. Aí eu, mano, eu Da hora que chegava lá pra morte, era meio... Sabe aquela que matou a Abby também? Você sente meio que prazer, né? É, e você morrendo, não né? sabe por quê. Aí você fala, mano, por que o jogo tá fazendo isso comigo, seus filhos da puta? E na série, o primeiro episódio já entrega tudo de bandeja, assim, no 5 primeiros minutos. Você fala, mano, não acredito que os caras fizeram isso, velho. Mas quebrou a... Aí quebra toda aquela imersão, aquela raiva que você sente durante o jogo, aquela mistura, né? Aquela Sim. onda de sentimentos que uma hora você tá, mano, você odeia a Abby, de repente você, até que ela é legal, né? Não, entendo. Não concordo, mas entendo o lado dela. Sim. Aí você fica aquele turbilhão de sentimentos, é foda, né? Mas voltando, aí você saiu lá da empresa de games, aí você começou a fazer uns freela, né, que você falou. Isso, né? Dessa época que eu fazia os freelas, eu também saí do One Life e fui pra uma banda que tinha uma proposta mais comercial, mas meio que misturava NX0 com a pegada mais metalcore, uma banda que chamava December. Eu acho que eu já ouvi falar, hein? Uma Eu banda acho de São que sim. Bernardo, tinha o Coloral, Flavotas, essa galera aí, né? Já conheci os caras de tocar com eles em outros eventos e tal, com a Life. E aí o guitarrista dele saiu e eles fizeram a proposta pra entrar na banda e eu entrei. E aí ali eu comecei a entender um pouco mais do music business, assim, digamos, né? Porque na parte do Unlife era uma coisa mais tipo, não, a gente tem que fazer porque não tinha uma pegada tipo, porque a gente tem que ganhar dinheiro, tá ligado? A gente tem que fazer porque não tem que fazer. Era uma banda tipo de Levar a garagem. mensagem de Deus, tá ligado? Sei lá, levar a mensagem de Deus, levar a nossa mensagem, não importa se a gente tá ganhando dinheiro ou não. Aí quando eu entrei na December eu tive essa outra visão, assim. E isso foi lá em 2010 também. E foi em 2010 também que eu comprei o primeiro banjo. Que eu fiz uma viagem pra Inglaterra e eu já tava me injuriando, na verdade, de tocar com guitarra distorcida. Sabe, essa coisa de ter que ligar guitarra, pedal, amplificador e ter sempre aquele backline atrás. E aí, se você não tem o equipamento que você quer. E aí, mano, o que eu mais gostava de fazer era catar um violão e fazer umas versões de música, assim, das músicas que eu gostava, sei lá, Siren Color, essas coisas assim da época. Tipo, no violãozão, que já era, né, uma coisa mais folk, né? E nisso eu acabei entrando em contato com esse estilo de música que chama Bluegrass, que é totalmente feito com instrumentos acústicos. E quando você entrou nesse mundo, mano, como é que foi? Então, eu ouvi o som, a sonoridade. A primeira banda que eu ouvi era uma banda que fazia já versões de rock and roll nesse estilo. Que é uma banda que chama Race Dixie. Existe até hoje essa banda. E aí os caras têm um disco inteiro onde eles fazem músicas do AC/DC nessa pegada. Então eu vi aquilo ali foi meio que... Cara, isso é muito louco, porque as músicas do AC/DC que eu já conhecia, né? Tocadas de um jeito totalmente diferente, com instrumentos que eu nunca tinha ouvido, timbres diferentes, assim, e tal. Essa cabeça, pô. Então, e aí eu fiquei muito naquela pira de entender quais eram aqueles timbres, né? Aí fui pesquisar vídeo da banda e tal, e aí achei vídeo, assisti no YouTube e tal, e aí vi o cara tocando banjo, e a sonoridade desse instrumento. Pô, não que eu nunca tivesse visto antes, mas comecei a prestar atenção no banjo, né? Na sonoridade dele. E aí eu falei, cara, eu quero tocar essa parada aí, cara, porque é muito louco e tal. Aí quando eu viajei pra Inglaterra, eu achei uma loja que tinha um banjo, fui lá, comprei o instrumento. Foi seu primeiro banjo. Foi o meu primeiro banjo. Um banjo da Dean.
sabe a Jean que faz Sim. guitarras, essas coisas assim. Então, comprei um kitzinho starter da Jean, né? Aquele kit de entrada, vem as picks pra você já tocar, afinadorzinho, já vinha tudo meio que junto assim. E foi legal pra caramba. Catei o banjo lá e trouxe pro Brasil. Aí, aí tava naquela pira de, puta, agora tem que aprender a tocar, né? Como que vai isso aqui? Não, mas é muito ruim usar essas picks, né? Depois eu vou mostrar aí. Uhum. Não, vou tocar. Aí comecei a tentar tocar do jeito que eu achava que tinha que ser tocado, né? Ouvindo e tal. Aí criei o meu jeito de tocar, mas tudo errado. E aí, aí eu vi as músicas de banjo sendo feitas e eu não conseguia reproduzir igual, sabe? Aí rolou aquela frustração, eu meio que larguei. Eu cheguei a gravar alguma coisa assim com a December tocando banjo. Mas, pô, depois que passou essa euforia de ter comprado o instrumento, eu meio que larguei ele de canto. E eu só fui voltar a pegar o banjo em 2012. Que aí eu tava passando por uma fase mais punk, que eu tava sem grana, sem emprego, já não tava rolando mais freela nem nada. Daí eu falei, puta, eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Aí Porque... você olhou pro banjo lá encostado. Aí eu falei, pô, vou catar esse. Aí eu assistia muito vídeo de artista de rua, né? Caras tocando nas ruas. E tinha um cara tocando. Eu vi um cara. Os vídeos de um cara chamado Morgan O'Kane. Que é o cara tocava no metrô de Nova York, assim. E aí ele fazia exatamente isso. Tocava banjo com uma mala e um pandeiro, tá ligado? E só ele sozinho, sem nada plugado, o cara ia pro meio da rua e começava a fazer isso. Aí eu comecei a treinar pra fazer isso também, sabe? Catei uma mala da minha avó, velha, catei um pedal de bumbo que tava lá largado e fui treinando pra fazer qualquer coisinha assim. Fazia só umas musiquinhas instrumental e tal. Uhum. Aí catei as coisas e um dia fui tocar na rua. Foi dia 12 de fevereiro de 2012. Primeira vez que eu fui. Aí eu já tinha andava de metrô em São Paulo, né? E eu sabia que ali na estação Vila Mariana tinha um corredorzão que a galera às vezes parava ali e começava a tocar o instrumento. Eu achava legal, pô, um corredorzão, né? Tem uma acústica legal, acho que dá pra tocar ali e tal. Aí foi o primeiro lugar que eu fui, catei as paradas andando. E aí eu lembro de eu estar andando assim naquele túnel, já visualizando o lugar que eu ia tocar. E aí quando eu cheguei na frente, eu não consegui parar assim pra montar as coisas, Você tá ficou com ligado? vergonha? Eu fiquei com vergonha demais, assim. Aí eu saí andando, saí da estação, fui na esquina, tomei uma água. Aí eu fiquei assim, meu, o que que eu tô fazendo, velho? Tem que ir lá e fazer o que eu É porque vim fazer eu aqui. creio que na cabeça ali você tinha uma puta ideia. Assim, não, eu vou sentar lá e vou fazer. Só que quando você chega, né, dá de cara com a situação, você fala, não, Exato. peraí. O pessoal vai, o que o pessoal vai pensar de mim aqui, Alguém né? vai querer me chutar daqui, É. vai acontecer alguma coisa muito louca aqui. E aí tive essa primeira reação, né? Adversa e de vergonha também, né? De sacar assim, um instrumento, começar a tocar na rua, né? Daí fiquei pensando, eu falei, não, se eu não fizer, se eu vim aqui pra fazer isso, se eu não fizer, eu vou embora, tipo, meu, não valeu de nada, tá ligado? Nem que eu seja chutado ou qualquer coisa desse tipo, eu tenho que fazer. Aí fui lá, fiz, comecei a tocar, assim. E, cara, foi a coisa mais maluca que aconteceu, assim, sabe? Tipo, porque eu comecei a tocar, aí as primeiras pessoas meio que olhavam assim, aí começou a parar a gente pra assistir eu É tocando. porque quando você tá com a banda, né? Você tá uma banda ali, né? Tipo, tem Sim. mais pessoas ali pra. Você divide, né? Você divide as Você atenções, divide né? a atenção. Agora quando você tá sozinho, Sim. né? É diferente, né? Daí foi isso. Aí eu comecei a prestar atenção na reação das pessoas e tocando, assim, comecei a ver. E aí eu terminei uma música tipo, uma moça, assim, veio perguntar: Nossa, mas como que eu acho você na internet? Não tinha nome nem nada, sabe? Tipo, ela tinha saído pra tocar na rua e tal. Ela falou: puta, não sei. Me adiciona no Facebook. Não sei. Aí depois naquele dia que eu criei o Bar do Banjo, né? Aí eu Uhum. cheguei em casa e falei: Não, vou criar um Facebook aqui, vai ser o Bar do Banjo e tal. Uhum. Aí tinha um amigo meu que já fazia aquelas artes muito loucas de camisa das bandas de metalcore e tal, sabe? Aquelas artes meio psicodélica, Sim. meio brutal, assim e tal. Aí eu pedi pra ele fazer uma arte pro Bar do Banjo e aí foi aquele gato com chapéu de cowboy, aquela barba grandona, assim e tal. Pode crer. Mas como você aprendeu a tocar, mano? Você começou a fazer aula Então, nessa particular época ou... ainda tocava meio que do jeito que eu achava que tinha que tocar. Então, trazendo um pouco do universo que eu tinha da guitarra, Uhum. né? Trazia um pouco das referências que eu tinha de guitarra, essas coisas,
mas era mais uma coisa mais visceral, assim, não tinha muito a técnica do instrumento, né? Depois, pegando o instrumento, eu posso mostrar um pouco mais, assim. Sim. O banjo não é simplesmente tocar como se tivesse com uma palheta, tá ligado? Você pega uma palheta aqui, dá pra você tocar, assim, fazer alguma coisa, né? Pegar os acordes e... Mas aí você tá imitando um violão, entendeu? E eu percebi que o lance não traz os picks, né? Ele não traz o timbre, Exatamente, aquele né? timbre mais agudo, metálico, peculiar do Isso, banjo, né? Que a exatamente. palheta eu acho que não traz, né? Não, aí a técnica muda, né? Por exemplo, eu faria isso de outra forma, eu faria... Então assim, eu tô usando os mesmos acordes, né? Só que a técnica de tocar é outra. Na época eu não fazia isso, né? Então eu pegava, fazia mais... Nem lembro o que eu fazia, mas não tem nada a ver com isso, entendeu? Mas eu saí e tocava na rua direto, assim. E como é que começou na rua? Como é que foi a evolução ali? Os primeiros meses? Quanto tempo você ficou? Então, aí é uma coisa que eu não esperava que fosse dar tanto certo, assim, esse lance Deu pra tirar um dinheiro? Deu, então. Muito mais do que eu esperava, sabe? Eu achei... o primeiro mês ali tocando na rua, depois veio o carnaval, toquei no feriado de carnaval, toquei pra caramba, assim. E tocando, aí eu comecei a descobrir os lugares onde se tocava e que tinha movimentação, né? Tocava no vão do MASP, de terça-feira tinha umas escolas que faziam visitação no museu, então tá sempre cheio de molecada lá. E aí eu colei numa terça-feira e a molecada ficou insana, assim, né? Os caras, ó, Jesus no banjo, cara. Jesus tocando banjo ali, a galera me dando a grana da merenda, sei lá, velho. Eu tirei uma Legal. puta grana, assim, tá ligado? Numa terça-feira que eu não esperava nada, assim. E tem vídeo dessa época, se pesquisar. Banjo Boy Paulista, Avenida Paulista, tocava muito ali naquela região. Você vai achar uns vídeos de eu tocando e tal. Pode crer. Que foda, E virou coisas muito legais. Por exemplo, eu conheci um cara que eu trombei ele esses tempos atrás, o Cadu. Ele é de uma produtora de vídeo, né? E ele tava fazendo um trabalho na Paulista e viu eu tocando. Ele falou, pô, catou as câmeras, começou a filmar, conversou comigo. Eu quero fazer um mini documentário seu aqui agora, pá. E ele lançou esse mini documentário. Então Foda. isso Tem aí. no YouTube? Tem. Aí é uma coisa muito louca, assim, com umas imagens bem bonitas, sabe? Pegando a movimentação da Paulista, a reação das pessoas. O cara ficou ali, tipo, uma meia hora, fez um baita mini doc, assim, tem 5, 6 minutos, uma entrevistinha comigo, mostrando eu tocando. Então, Porra, que legal. então eu senti que a repercussão daquilo que eu tava fazendo dava muito certo. E aí eu comecei a ir pra rua tocar direto, entendeu? Aí pra mim era esse lance, era uma coisa legal. E nisso eu fui conhecendo outras pessoas, né? Conhecendo network. outros artistas de rua, né? E aí eu conheci o Antônio, tocava violino. Tocava não, ainda toca violino, né? Tocava violino pelas ruas também, em vários lugares, e a gente começou a tocar junto. Daí a gente colava, tipo, às vezes na Praça da Sé, de semana à tarde, fazia um som, de lá ia pra Paulista, fazia um som na Paulista. Gastava tudo que a gente ganhava em cerveja na Augusta depois. Fazia isso aí, sabe? Aí nisso começou a rolar, a galera começou a conhecer a gente, aí já tinha uma página na internet, sabe? Já tinha lá o Bar do Banjo, a gente fez uns cartãozinhos pra distribuir pra galera, que dava uma grana e tal. E a gente foi convidado pra tocar num festival. Um festival de música folk. Foi até engraçado, assim, porque no cartãozinho que eu tinha lá o e-mail, né? O Bar do Banjo, pá, e aí recebi lá uma proposta pra fazer um show. Pô, legal, né? Fazer um show no meio de outras bandas, um festival de música folk, com outros artistas tal. Fui pesquisar quem era a galera que tava tocando, e tinha essa galera mais da praia, assim, na Vila Madalena, um lugar lá na Vila Madalena que hoje é o espaço... Nossa, não sei, Avon, alguma coisa assim, tem o nome de uma... Espaço Natura. Natura, isso. Onde é o Espaço Natura hoje em dia, tinha outro nome antigamente. Foi lá que foi esse show. Aí a gente
Aí nisso, aí eu já comecei a pensar, pô, isso aqui tem um nicho legal, acho que a gente consegue fazer alguma coisa. Aí eu chamei, na época era só instrumental, só eu tocando banjo, malabumbo e o Antônio tocando violino. Aí eu pensei, pô, eu precisava chamar alguém pra cantar, né? Aí eu chamei o Marcos pra tocar violão e cantar. Já conhecia ele desde moleque, a gente cresceu junto, tocando e tal. E daí ele entrou na banda, Uhum. entrou tocando violão, fez esse primeiro show com a gente. E nisso começou a aparecer vários convites, assim, pra fazer pra fazer uma festinha de aniversário aqui e ali. A gente sempre misturando esse universo de tocar na rua com fazer esse show, sabe? Separado. Então a gente saía de manhã pra tocar na rua, às vezes arranjava show pra tocar à noite, sabe? Tipo, passava alguém, ô, toca lá no meu boteco hoje à noite, pá, não sei o quê. Aí a gente combinava uma grana e ia lá. E nisso foi expandindo o universo do Bar de Banjo, né? Até a gente receber um convite, assim, que foi pra tocar no palco do MIS, né? O Museu o MIS. E é um puta palco legal, num festival também, sabe? Aquela coisa assim, meio que teatro mesmo, sabe? Dentro de um teatro, dentro de um lugar bonito, num festival legal, cheio de gente. E aí a gente falou, pô, agora a gente tem que começar a pensar, além de tocar na rua, tentar manter essa coisa da rua, mas montar uma estrutura de show que mostre um show. Aí a gente chamou o baixista que entrou na época, aí a gente aumentou a banda, era um trio, passou a ser um quarteto. Caralho. Mas na época tinha mais gente que fazia o que você fazia? Ou era meio que um mar Aberto. azul ali pra você? Porque, assim, eu não lembro. Você viu mais alguém além do Bar do Banjo, querido, que faz esse som? Não, acho que eu nunca vi, velho. Assim, eu acho que tem, mas, tipo, a gente Mas tinha na época? não conhece tanto, assim, Ah, mas... Assim, sim. na época, quem fazia na rua, assim, igual a gente, Uhum. a gente acabou conhecendo toda a galera que tocava nesses lugares, né? Tinha o Mustache e os Apaches, que Uhum. também acabou fazendo um certo... Nome bom, hein? Mustache e os Apaches, acabou fazendo... Acabou indo na mesma linha que a gente, assim, uma música um pouquinho diferente, né? Uhum. Teve a In Blues Beer Band, que era um bando de bêbado muito louco, os caras Mas- chegavam. Mas isso na época, Tinha- você disse. que Na tinha os mesma caras. época. Ah, Teve até tá. festival, assim, na rua mesmo. A galera Uhum. organizava o festival na rua, Uhum. ia todas as bandas lá e tocava uma depois da outra, tal, fazia um chapéu comunitário no fim, sabe? E aí, nesse Legal, lance que você tinha cara. comentado quando você saiu lá do InLive, né? Unlife, Live, e você foi pro a December. December. Você pegou esse lance que você tinha aprendido do business e tentou implementar no. Com certeza, né? Você já falou assim, Né, pô, acho que dá pra dentro fazer. da December, o universo da December era diferente. A mentalidade dos caras ali era diferente. O jeito de organizar as coisas, pensar no show, pensar na apresentação, até na apresentação pessoal, pô, vou fazer uma promo, né? Tem que ser uma promo bonita, pá. Eu fui aprendendo muito isso com eles, vendo como eles faziam essas coisas, sabe? Você pegou disso e levou pro Bar do Manjo. Exatamente, né? Eu já tinha meio que essa ideia, pô, quando a gente decidiu como que ia ser o Bar de Banjo, já tinha o símbolo do gato e tal. Mas a primeira coisa que a gente fez antes até de lançar a música foi fazer uma promo legal, com a gente com os instrumentos no meio da rua, Sim. sabe? Que chamamos um fotógrafo, massa pra fazer. Visual, né? Foi Isso, importante pra caralho. essa isso. parte mais do visual e tal. Uhum. E depois a gente catou e gravamos gravamos um EP. Tinha 5 músicas ali. Isso Músicas- já em 2013, antes da gente ter a formação completa da banda. Uhum. Aí a gente foi pagando, a gente encontrou um cara maluco de um estúdio, que é o Zeca Leme, trabalha lá no BTG. Uhum. Um abraço, Zeca aí. Hoje ele grava Super Combo, esses caras super famosos aí, né? Na Uhum. época ele não era tão conhecido assim. Pode crer. E a gente foi lá e fez uma proposta. Ô, Zeca, a gente é uma banda que toca na rua, pá, tem um som meio diferente. Você não topa gravar a gente? Ah, claro. Custa tanto. Aí, ó, só que a gente vai pagar você com o dinheiro que a gente ganhar na rua. Aí a gente juntava a grana, chegava pra ele pra pagar. E a gente chegava com as moedas mesmo, porque a galera jogava muita moeda na rua. Então, puta, uma porrada de moeda, um saco de moeda e pagamos o estúdio com um saco de moeda, assim, sabe? Caralho, que foda, mano. Não tinha Pix na época, né? Não tinha. Eu acho que é até pior isso hoje em dia, na Uhum. verdade, você pensando, porque era uma coisa mais. O cara arrancava um troco do bolso e dava, né? Tudo bem, hoje no Pix o cara pode estar entusiasmado lá e fazer um Pix de 50, mas não que não rolasse, né? Uhum. Às vezes o cara
chamava a gente de canto, assim, ó, enfiava 100zão no bolso, assim, ó, pô, só pra não jogar 100 no case e passar alguém roubar, tá Batia um ligado? vento ali, os dois tenzão voando. Já pensou? Já aconteceu, já. Tô ligado. Não com 100, mas, tipo, qualquer troco que tinha era Aham. foda. Caralho, Teve mano. algum dia lá que você falou assim, caramba, a gente conseguiu levantar uma grana foda hoje? O dia que você mais ganhou dinheiro na rua? Cara, teve uma vez. Isso a gente já tava tocando na rua já há um bom tempo. Isso foi mais ou menos 2015, por aí. Que a gente tinha o primeiro disco já lançado, né? A gente tinha acabado de prensar o primeiro disco. E, mano, a gente tava lá com uma porrada de CD pra vender e não tinha show, né? Pô, vamos tocar em algum lugar esse final de semana pra nós armar o circo no meio da rua e vender CD. E a gente inventou de ir pra Campos do Jordão. Aí fomos com uma caixa de CD, sei lá, tem 100 CDs numa caixa, pra Campos do Jordão. Abrimos o case e pá, começamos a tocar, mas era assim, coisa que a gente não dava tempo de repor na mesma música, porque a gente não jogava, porque era assim, meio, a gente falava que é self-service, né? Você jogava 20 conto lá e catava o CD. E tipo, confiando na galera, tá ligado? Aí nós começamos a tocar, mas já foi 20, já acabou ali, sei lá, 5 CD que a gente tinha que ficar repondo no meio da música mesmo, assim. Foi questão de 30 minutos, a gente vendeu 100 CDs, tá ligado? Caramba, era 20 conto cada? 20 conto cada. Vocês tiraram a grana boa aquele dia, hein? Sim. Pô, que legal, cara. Reconhecimento foda isso também. Não, e tira uma grana e ainda divulga, né? A banda, Então, pô. muitos frutos dessas empreitadas que a gente fazia, assim, lógico, às vezes era cansativo, né? Você ir pra uma cidade, não conhecer, não saber quais são as leis, saber se você vai ser expulso de lá, tá ligado? Você vai tomar um couro da galera, mas como a gente era 4 barbudo, mal encarado assim, então eu acho que a galera ficava até meio que assim, pô, não vou mexer com esses caras não. Ficar de louco, né? Pode crer, que foda. Mano, a gente tava conversando lá fora, eu e o Crildo, né? A gente viu vocês no Oxigênio. Sim, não, O evento ali né, que acho que é o alemão, né, do Hangar que meio que organiza, enfim. E achei foda pra caralho, porque era um puto evento punk rock, hardcore e, pô, do nada, uma banda totalmente diferente, assim, tocando um bluegrass. Um bluegrass, na época, não sabia que existia isso. Pra mim era um puta som ali foda. E, cara, de cara, assim, já gostou pra caralho. Porque além do show, o que eu achava legal, assim, que eu acho, né? Porque eu nunca fui, não fui mais, mas eu acredito que devem manter a mesma essência. Que era, tipo, a participação da galera. Vocês chamam a galera mesmo pro corre, pro rolê, tá ligado? Sim. Tipo, tem hora que vocês dividem a galera, aí vem, sei lá, Sim. acho que era as minas pra um lado, os caras pro A gente outro. fez nessa Aí, festa lá. pai, junta todo mundo, mano. E, tipo, foda pra caralho. Parecia aquelas festas que tinha no subsolo do Titanic, tá ligado? Então, Não era? antes de afundar. Antes de afundar, né? Ah, deve rolar ainda lá com os espíritos lá. Enfim, era igual. A gente fala, caralho, mano, isso aqui é muito foda. E isso, porra, é o diferencial. E ali a gente se apaixonou, tá ligado? Mano, é o que eu falo, assim, tipo, o que a gente pode falar é que, mano, foi muito divertido, assim, tipo, o show de vocês, assim. E aí, tipo, teve esse apego, a gente falou, pô, da hora, ir atrás e, tipo, acompanhar, né? Escutar os discos e tal, muito massa, assim. Sim. Não, Não, então, foda. eu achei legal a iniciativa da galera que organizou esse festival na época de misturar, porque eu acho que. Acho que nem vocês entenderam, né? Não, na época assim, meu, a gente vai tocar do lado dessas bandas, sei lá, tinha Super Combo, não sei, Na época não. Reitinho, E tinha só as bandas mesmo, assim, da cena. CPM punk rock. 22, sei lá. E como que foi pra vocês, mano, saber que, fala, mano, o que a gente vai fazer ali, tá ligado? Não, eu achei legal, porque, assim, É um espaço, né? é um espaço, né? Então eu acho que assim, se você. É que a gente liga muito a cena underground com as bandas que a gente acha que é só cena underground, que é punk rock, é o hardcore, que é a galera que acha que isso é o underground. Mas o underground tem muito mais coisa, né? Nossa, Você camadas, né? os outros estilos musicais também fazem parte. Eu acho que nesse pensamento, o cara do Oxigênio, ele foi muito feliz, né? De ter, porque, pô, pra caralho, mano. se não fosse isso, por exemplo, provavelmente se vocês não iriam nos conhecer, né? Eu acho. Provavelmente não ia acontecer mesmo, assim. E depois a gente viu vocês acho que aqui na Moca, um bagulho de chopp, assim, uma A festa inauguração de chopp. uma cervejaria. E tem tudo a ver, né? O som de vocês com cerveja, com churrasco. Você começa a escutar o som de vocês, dá vontade de beber, né? Caralho, velho. É foda de dançar, é muito legal. Os caras que parar de beber não pode escutar o som deles, não, porque, pô, dá vontade de beber, velho. É, Sério. tem gatilho
gatilho. É, vários gatilhos. né? Imagino que vocês devem fazer muita. Imagino que vocês devem fazer muita festa fechada também, né? Ou Sim. não sei, eu acho Não, a que. gente já fez muito. Tipo, empresas, De essas coisas paradas. que a gente fez, assim, engraçadas. Teve casamento. Teve uma vez que a gente fez um desfile infantil. Assim, num shopping super chique aqui em São Paulo. A gente ia ser, tipo... Sabe aquela lenda do flautista de Hamelin lá? O cara que hipnotizava os ratos com a flauta? Eu acho que Que ele já ouvi fazia falar. isso e aí... Na época a gente fez, era isso. Era tipo, a gente ia sair tocando e umas crianças vestidas lá com as roupas da marca Uhum. ia fazer um desfile pelo shopping. Legal, mano. Caralho, que foda. A gente fez isso. Aí, o engraçado é o que veio depois disso, né? Que a gente fez isso aí. E aí uma moça mandou um e-mail assim pra mim. Ô, eu sou fotógrafo, eu tava naquele dia lá, meu filho desfilou, eu tirei umas fotos e tal. E, pô, eu queria que você viesse. Queria saber se vocês fazem evento particular pra vocês virem aqui na minha casa. A gente vai fazer um almoço aqui especial e tal. Vocês. Ah, beleza, negociamos um valor lá. Vamos lá, Bragança Paulista, um condomínio fechado. Chegamos no condomínio. Aí veio um carro escoltar a gente até a casa da mulher, tá ligado? Tipo assim, pô, famoso já, mas vai ter que ter escolta mesmo, sabe? Pá, não, vai junto até lá, até eles estacionarem, pá, chegamos lá, meu, não tinha ninguém pra receber, uma puta mansão gigante. A piscina era gigantesca, tal. Aí veio tipo, alguém que trabalhava lá na casa, falou: "Ah, vocês são os músicos, então, vocês me acompanham até o lugar onde vocês vão montar as coisas pra vocês tocarem. A festa vai começar daqui, sei lá, 1 hora, tal. Vocês podem ficar ali tranquilo, se precisar de banheiro ali e tal, não sei o quê." Montamos num corredorzinho assim. Assim, tem a casa principal, tinha uma puta piscina grande e tinha uma outra, tipo, como se fosse um outro salãozinho, assim, onde ia rolar o almoço da galera. A gente começou a tocar ali pra galera. Aí, tipo, falou, ó, a galera começou a chegar, pode ir tocando, vocês vão receber a galera tocando, pá. E a gente tocando lá, se divertindo, não tinha ninguém, sei lá, no máximo umas 20 pessoas. E ficou naquilo, né? A galerinha chegando, pá, ali no jardinzinho, trocando uma ideia, pegando um drinkzinho, pá. E aí, de repente, passa um cara correndo, assim, cumprimentando a galera com shorts, assim, cabelo molhado. Aí o Antônio, que tocava violino, falou: Ó, é o Fábio Assunção, mano. Mas da atitude ou o cara, meu? Pô, é o Fábio Assunção. Aí nisso o cara veio e cumprimentou a gente. Aí o cara, ô, sejam bem-vindos à minha casa. E, cara, a gente foi tocar na casa do Fábio Assunção, velho. Casa Grande tava lá também? Hã? Não, tô dizendo. Não, ele tava bem sóbrio. Cara. Ah, Bem entendi, entendi. Muito sóbrio. Você foi depois legal, de várias velho. polêmicas dele, assim. E aí, mano? Da hora vocês não Não, acreditaram. não, a gente não acreditou, assim. O cara falou, pô. E depois trocando uma ideia com ele, né? A gente foi super bem recebido. Aí na hora de almoçar, ele não queria que a gente ficasse tocando, queria que a gente fosse almoçar junto. Aí a gente Ah, que almoçou. legal, velho. Aí depois que a gente almoçou, a gente voltou, ficou tocando lá pra galera, tal. E depois foram cantar parabéns. Era aniversário, acho que da esposa dele, alguma coisa assim, né? E Aí nisso, comecei a trocar ideia com ele, assim, no final, né? Ele tava com o filho dele no colo, mas tava bem sóbriozão, Que assim. legal. E trocando uma ideia, assim, super de boaça. Ali, e aí, não sei o que, pá, foi minha esposa que contratou vocês, tá? Eu falei, então, pô, foi ela. Se eu soubesse que eu ia vir na sua casa, ele já falou, você ia cobrar muito mais, né? Acho que já faz isso de propósito, Lógico. né? E a recepção da galera lá foi de boa? Foi legal? Não, foi legal, Só galera. curtiu? Sim, foi divertido, assim, foi uma das coisas que a gente fez que entrou pra história, assim, da banda, né? Sem saber, né, que a gente ia estar na casa do Fábio Assunção fazendo show pra galerinha lá, tipo, os convidados dele do almoço de domingo, sei lá o que era. Aham. E hoje a banda é como? É você com o banjo e o malabumbo? Pelo que eu lembro, tinha um mano do violino. Então, hoje em dia a gente tá Como com a que tá mesma hoje? formação lá de 2014, né? Banjo, malabumbo, Mesma. violino, baixo acústico Uhum. e o mandolim. A mesma formação certinho. E o único cara que tá desde o começo comigo, né, é o Marcos, que toca mandolim. E aí nisso, às vezes ele toca violino também, então conseguiu fazer teve uma época que a gente voltou a ser trio, aí agora a gente voltou a ser quarteto. Ô, Wagner, deixa eu te perguntar. Ali no começo, antes de vocês gravaram o EP, né? Antes de Uhum. gravar o primeiro disco,
Como é que rolou o lance de composição, de vocês se reunirem pra poder estar fazendo esse trabalho? Como é que foi? Porque assim, vocês eram você era do rock, né? Do Sim. hardcore ali, do metal. E, mano, ele, pra começar a compor esse estilo, foi tranquilo pra vocês ou Foi uma aprendizagem, né? Então, vocês ficaram meio perdidos inicialmente? eu sempre tive essa pegada de composição, desde o início, né? Porque eu já vinha desse universo, né? De compor, fazer música autoral. Então, desde que o Bardo e o Banjo nasceu, que a gente começou a fazer as coisas, eu comecei a compor algumas coisas. Lógico que eu não assimilava muito bem a linguagem do instrumento, que foi isso que eu falei, né? Você não tinha dominado ele completamente, né? Não entendia muito bem a sonoridade ainda. Fui entendendo conforme eu fui fazendo. Sempre falo isso, né? Mas de referência musical, sempre, naquela época eu ouvia muito Mumford & Sons. E eu ouvia as bandas de antigamente que eu gostava pra caramba. Lynyrd Skynyrd, Johnny Cash. Então tinha muito essa mesma veia de fazer alguma coisa folk. E é engraçado pensar, porque na verdade o Bluegrass ele é uma base muito simples tocado com esses instrumentos. Então não tem uma fórmula muito mágica. Não tem uma coisa muito diferente, assim. Sim. A gente que até acabou fazendo coisas diferentes conforme a gente foi sentando pra compor junto, né? Que surgiu ideias de partes em músicas, partes instrumentais que a gente fazia, diferentes, né? Uma coisa até mais progressiva nesse lado, assim. Mas isso veio depois, lá nos outros discos. Nesse primeiro disco, esse primeiro EP, ele é bem inclusão, assim, nessas ideias. Era uma coisa bem basicona mesmo, que a gente gravou com o Zeca lá. Eu ia perguntar pra você ali, só que acabou passando, não deu tempo. Quando você começou a tocar ali no metrô, ali na rua, mano, o que você tocava, assim? Eram as músicas que você tinha aprendido? Tocava 4 vezes a mesma música, porque é rotativo, né? Exatamente. Então dá pra você ficar tocando a mesma música 10 vezes, né? Eu tinha 3 músicas, cara. Tocava 3 músicas o dia inteiro. Era o tempo da pessoa se encher e sair fora, entendeu? Aí, então, eu tinha 3 teminhas, assim, que eu tocava. Às vezes eu ficava 5 minutos tocando o mesmo tema, repetindo. É foda quando o cara para lá e fica olhando, né? Você E fala, é até pode demorar com o engraçado, repertório. é engraçado pensar isso, porque né, que na rua você tem esse lance da rotatividade. Automaticamente você vai. Mesmo que você. A não ser que você vá pra assistir um show na rua, mas é muito difícil você assistir um show inteiro na rua, de pé. Né? Hoje em dia a Paulista fica fechada de domingo, tem várias bandas que fazem um show inteiro lá e tal. Mas naquela época não existia isso, né? Nem a Paulista ficava Você nem fechada. imaginava que na de Paulista ia domingo. fechar de domingo pra poder Não, fazer nem isso, né? imaginava, cara. Na época que eu comecei, foi a época que teve ainda uma polêmica em relação à arte de rua, né? Que eles tinham pegado o Rafael Pio, que era um guitarrista que se apresentava lá na Paulista, e aí ele foi expulso do lugar que ele tava tocando, os caras tacaram a guitarra dele no chão, tinha uma foto dele jogado no chão com a guitarra, assim, foi publicado no jornal, isso daí rolou na internet ali muito, e aí tinha manifestação em prol dos artistas de rua, tal. Então, nessa mesma época que eu comecei, teve meio que esse boom da arte de rua também, sabe? Teve esse boom por causa dessa polêmica toda. E aí vários artistas entrando nesse lance para apoiar o cara, começaram a fazer arte na rua também, né? E nisso eu também acabei entrando meio que ali, conhecendo a galera que fazia arte de rua por estar presente ali fazendo arte de rua. Tipo, de repente tava tocando lá, o cara chegava lá, então a gente vai fazer uma reunião da galera da arte de rua, tal, não sei, tal dia, em tal lugar. Pô, legal, nem sabia que existia essa galera. Aí você vai conhecendo essa galera Você aprofundou toda. tanto que você viu que tinha um movimento ali por trás, tinha uma Não, sim, comunidade, tem. né, de músicos ali por trás. Tem. Hoje em dia eu não sei mais como é que tá, porque a gente foi se distanciando um pouco desse universo, Você né? sente saudade? Eu sinto, cara, eu gostava bastante de fazer, assim, teve o ápice ali entre 2012 e 2016, mais ou menos, e eu acho que a galera, depois disso, não sei se também deve ter alguma influência política, alguma coisa nisso, né? A mentalidade da galera começou a mudar um pouco, sabe? Na época a galera via, achava uma coisa legal, hoje em dia eu não sei, pode ter gente que olha e tem aquele lance, puta, olha esse cara aí, vagabundo, em vez de estar catando um trampo, tá vindo aqui fazer
achando que tocar qualquer coisa aqui no meio da rua vai dar dinheiro, tá ligado? Então, eu sinto um pouco isso. Você sente um pouco esse ar, né? Dessa polarização política que a gente vive hoje em dia, né? Sim. Eu acho muito legal quando você passa em algum lugar, tem alguém tocando instrumento, assim. Esses dias eu passei ali na São Bento, tinha um cara tocando trompete, assim. Quando fui ver, já tava mandando R$2 pra ele no Pix, assim. Porque eu acho muito legal, cara. Tipo, pô, o cara, assim, beleza. Mas o cara tá lá tocando uma música. Sim. Ele podia estar pedindo dinheiro, podia estar roubando, mas não, ele tá tocando um som. Sim. né? A gente fazia isso e vendia o CD. Naquela época também tinha esse lance, né? Ainda rolava de você vender CD. Hoje em dia, CD já tá virando quase o próximo vinil, né? Né? Então é uma coisa muito souvenir mesmo, né? Sim, Tipo, um cara não cata um CD pra botar num leitor de CD, tá ligado? E fala, puta, vou ouvir o CD agora, tá ligado? O cara ouve no Spotify e tal. Então essa troca de plataforma, essas coisas meio que fez com que a gente ganhasse menos dinheiro, né? Porque eu falei pra você, a gente tocou lá em Campos do Jordão, pô, no ápice o CD ali, vendendo uma porrada de CD, 20 conto cada CD, então... É que a galera também mudou, né? O jeito de ouvir música, né? Então, exatamente. Então teve essa outra forma de pegar tal. Então, por mais que você fale, ouve minha música lá no Spotify, você não tem a mesma. Não é a mesma. Interação. Não é a mesma grana, né, que você ganha, assim, Não é. falando francamente. Era mais fácil você tá ganhando. Você ganhava muito mais vendendo seu CD na rua Com do que com o certeza, Spotify. né? Com certeza. Não tinha ninguém fazendo intermediação. Uhum. O cara não precisava entrar lá. Não contava o número de plays. O cara, é como se o cara comprasse ali, tipo, 15 faixas de uma vez, né? Aí o cara ouve no Spotify, ouve uma, duas músicas e tal. Vai passando pra frente, né? Metade do dinheiro fica pro Spotify, tá ligado? Já caiu alguma coisinha lá pra vocês do Spotify? Só pra se manter lá, tá ligado? Porque você tem que pagar também pra... Você tem que pagar alguma distribuidora hoje em dia, né? A gente não tem contrato com ninguém que distribua de graça pra gente, então só pra pagar esse... Só pra deixar lá mesmo, tá ligado? Porque aquela coisa, se você não deixar lá, você não era. Você, não... Então, é uma forma de divulgação, né? Querendo ou não. Então... você fala, vocês estão no Spotify, não. Onde que eu Não, a acho gente não vocês? tem Spotify, não. Meu Que CD banda aí, não tem Spotify hoje em dia, né, cara? É um tiro no pé, na verdade, porque você deixa de ganhar em outras frentes, né? Pô, hoje em dia, o mais interessante é você vender merch, camiseta, né? Então, vende uma camiseta, um boné, tal, no show. Acabou que se tornando o novo CD de hoje em dia, né? Engraçado como essas Big Tech elas fazem, né? Elas chegam, elas eliminam tudo que tem do lado e botam lá um produto É a delas. precarização, E né? faz todo mundo ter que usar o produto delas pra elas. A precarização, a mesma coisa de tipo, o entregador lá que trabalha pro iFood, tá ligado? O músico, ele tem que estar entrelaçado ao YouTube, cara. Porque, pô, você quer gravar um clipe, mostrar alguma coisa, tem que estar no YouTube, né? Você quer mostrar alguma coisa e, pô, essas plataformas todas sugam uma parte da sua grana, né? Tipo, não tem como. Você não ganha ali o total, né? Você sempre repartido, Não, né? Todo mundo quer tirar não, você tá pagando. Às vezes você tá pagando. No começo você tá pagando pra deixar lá, né? Porque você tem um investimento ali pra fazer um CD. Fazer um CD não é barato, né? Você chega a fazer uma gravação. Hoje em dia, por mais que a gente tenha celular cada vez mais avançado, tal, até os músicos também começaram a entender melhor sobre o universo de gravação, né? Então, hoje em dia, muito músico grava. Por exemplo, eu consigo gravar o banjo na minha casa. Eu aprendi com isso tudo, né? E até eu acho que a pandemia teve um papel importante nisso, né? De você aprender a se virar e fazer um som ali e tentar fazer a captação do som da melhor forma possível pra você mandar pra alguém que tá precisando de um banjo, pá. Então eu faço muito desse trabalho de gravar banjo também pra outras músicas, outros artistas de casa, assim, sem precisar ir lá gravar. Não tem mais aquela coisa de não ter do estúdio que eu vou gravar com tal artista, né? Não. É, Grava aí pra mim na sua casa, você me manda e já era. pois é. Então, e nessas teve um outro episódio legal que eu gravei um comercial da escola, cara, tocando banjo. Que legal. Mas você aparecendo tocando banjo? Sim, tocando Caralho, banjo. quando? Faz tempo essa porra? Foi em 2018, eu acho. Ah, não te Era conheci, Então, foi um comercial que não passou aqui em São Paulo. Porque o lance, a escola, ela fez uma latinha em comemoração ao São João daquele ano. E as festas de São João são muito mais
fortes lá no Nordeste, tá ligado? Ah, sim. Então foi um comercial que foi veiculado lá. Mas, puta, tem uma puta produção. Assim, eu nunca tinha visto uma produção tão grande assim, Uhum. sabe? Os caras tinham uma câmera gigante, assim. Os caras fecharam a cidade. Foi gravado em Paraty, Que né? legal, E mano. rendeu Então- legal? Sim, foi legal pra caramba. Ganhei uma grana com isso. Deu pra tomar umas escolas. É, foi muito legal, assim, a produção muito grande, sabe? Os caras, meu, tinha esses negócios de iluminação, uns negócios gigantes, assim, uns postes gigantes no meio da cidade, máquina de fumaça que cobria a rua da cidade inteira. Nossa, É super só produção. pesquisar o Bar do Banjo e o Skol que você vai ver aí o Hum. comercial. Pô, E aí legal. eu faço tipo um duelo, né? É igual eu tava mostrando pro brother de vocês, falou, você não toca duelo de banjos e tal? É meio que esse era um duelo, aí eu fazia um duelo de banjo com o cara da sanfona. Então era como se tivesse aquele duelo Que legal. da música brasileira com a música americana, o country americano, sabe? Então ele fazia uma frase, eu fazia uma frase no banjo. Aí eu fazia aí ele puxava a latinha, sabe? Então, tipo, ele sentava na mesa, puxei a latinha, eu fiz a frase. Aí ele catava, fazia outra frase, puxava a latinha pra ele, assim. Caralho. Aí ficou nessa e depois né, a gente começa a tocar junto a música, sabe? Oi, pensar que seu rosto ficou aparecendo no Brasil inteiro, em vez de São Paulo. Caralho, que foda. Mas você dá aula também, né, mano? Dou aula. Caralho. E como é esse universo de dar aula? Você dá online, presencial? Então, aí depois disso nasceu um outro universo totalmente diferente, né? Fiz esse lance da escola, fazia os shows com bar de banjo e tal. E meu, sempre muita gente me perguntando, pô, você não dá aula? Quero aprender banjo, como é que eu faço, tal, não sei o quê. E nisso tudo eu tive um momento ali que até durante a gravação desse comercial, na verdade, esse comercial de 2018 não, acho que foi 2016, alguma coisa assim. Foi bem na época que eu me sentia um impostor tocando banjo, porque eu não usava essa técnica que eu. A de hoje síndrome em do, dia. do impostor. É, Com síndrome isopor do- na cabeça. Isso. Impostor. Ah, tá bonitão aí, hein? Então. Foi engraçado, porque assim, eles. Teve teste de figurino, sabe? Fui num lugar, passei o dia inteiro lá provando 300 mil roupas e no fim essa camiseta era uma camiseta que eu tava lá no dia do teste que os caras falaram que era. Provei, sei lá, 300 mil chapéu e o chapéu usado era o meu mesmo, sabe? Não sei pra quê, cara. Só perdi um dia, assim, provando Acho que eles viram roupa, que- tirando foto e sei lá, velho. Acho que eles viram que você ali tava mais autêntico sendo você mesmo, Pode né? ser. Ou pra fazer valer o cachê do stylist, né? Que chamaram pra fazer, né? E, tinham ele que tinha que pagar, trampar um né? pouquinho. Tinha Não, que- bota umas 15 roupas nele. Ah, não, é essa mesmo. Só pra falar que fez alguma coisa. Mas aí você começou a dar aula, então, também depois Então, disso. aí eu comecei a dar aula e aí teve um episódio fatídico, assim, que eu percebi que eu tinha que voltar e começar a aprender banjo de novo do zero. Que era o que eu não Voltar pra tinha base. feito quando eu comprei o banjo, né? Que eu tive preguiça de fazer, que eu falei, pô, eu não tô com paciência pra aprender isso direito, então eu vou fazer do meu jeito. Aí foi fazendo do meu jeito. É que eu imagino que no começo, não sei, você deve ter feito só a associação dos acordes É. do violão pro banjo e falou assim, vou tocar as paradas que eu sei e começar a inventar a partir disso, né? Sim, e aí tinha um pouco do lance dos dedilhados, né? Eu via a galera dedilhando, só que eu não entendi esse dedilhado do banjo, mas eu vinha já de uma escola, porque eu estudei violão clássico também, Ah, quando eu era mais moleque. Então, eu tinha um pouco dessa coisa do dedilhado, mas não entendia como os caras faziam isso no banjo. Só que na hora de aprender, ficar vendo lá, eu tinha muita preguiça de fazer essas coisas, sabe? Tipo, naquele imediatismo de querer catar o instrumento e sair tocando qualquer coisa, assim, eu fui meio que deixando e fui inventando um jeito de tocar, digamos assim, sabe? sim, pode crer. Uhum. Então, Caralho, que foda. Isso foi um erro. Até que, pô, um dia eu tava lá ouvindo uma música de bluegrass, um tema Tava lá no meu quarto, treinando aquilo pra colocar no repertório da banda e tal. E aí minha esposa entrou no quarto, assim, né? E eu tava lá tocando, olha só essa música, que legal, pá, não sei o quê. Aí eu tocando junto com a gravação, aí ela vira pra mim e fala assim, pô, mas o banjo que o cara tá fazendo ali não tem nada a ver com o que você tá fazendo aí, cara.
Nossa, aquilo É, tipo, fiquei arrasado, cara. acabou com o seu dia. 2 dias sem dormir. Não, depois ainda falou, pô, por que você não faz igual ali? Tipo, porque eu não consigo. É que nem os caras veem o Steve Vai lá, você tá tocando guitarra. Ô, o Steve Vai, por que tu não faz igual ele? Daí isso daí foi uma coisa que mexeu comigo ali, sabe? Tipo, Aí foi aí que você teve o nosso assim, mano, preciso voltar pra não, base, preciso voltar, O básico do aprender a básico. tocar do zero, tal, e pô, até porque eu ensinava, já dava algumas aulas de banjo, essas coisas assim, e eu ensinava do meu jeito, mas pô, tem um jeito certo, deve ter tem uma trilha ali pra você fazer, né? O banjo tem esse lance de ser muito mais mecânico, né? Então é diferente você pensar de um violão, pensar um ukulele, que é um instrumento onde você vai mais treinar levadas, né? Então você precisa criar essa base com a mão direita, desses dedilhados, entender como eles funcionam e tal. E aí eu voltei a estudar, e nisso voltando a estudar, eu fui aprendendo, fazendo, isso aí mudou minha forma de pensar, de tocar tal. E nisso, pô, não tinha nenhum curso de banjo em português. Aí eu falei, pô, vou lançar um curso, né? Agora que eu aprendi, vou ensinar isso que eu fiz. Aí lancei um canal e lancei o curso. Caralho, que Engraçado, legal, não velho. tinha esse nicho de Não. escola pra ensinar banjo? Não, assim, tinha Musical? professores de banjo, né? Mas é só aulas particulares tal. Eu fui o primeiro que lançou o primeiro e praticamente o único que tem um curso em português sobre o banjo de 5 cordas, né? E eu tenho um canal também. E aí hoje em dia tem mais de, sei lá, uns 500 alunos no Brasil inteiro aí que já entraram em contato Você com o meu gosta curso. de apresentar a história do banjo, assim? Gosto pra De caramba. falar assim, ó, o banjo veio daqui, ó, das ilhas. Sim. Tem Eu acho lá muito no meu legal canal isso. tem, então, o banjo, esse instrumento aqui, esse tipo de formação de instrumento, assim, é uma coisa muito antiga. Na verdade, é mais antigo até do que o violão, né? É mais antigo que o violão? É mais antigo que o violão. Porque basicamente é você pegar uma caixa de ressonância, esticar uma pele animal em cima e pôr um braço. É um pandeiro com braço, né? Então a galera, você vai na África, antes de ter os ancestrais do violão e tudo mais, existiam os ancestrais do banjo. Porque eles pegavam aquele. É como se fosse um porongo, que é aquela semente grandona assim. Você corta ali, estica uma pele animal e um braço. E aí você tem uma caixa de ressonância, né? Você não precisa de toda uma construção de madeira. Vou colocar uma madeira aqui, outra aqui. Isso nasceu a partir desse tipo de construção de instrumento, né? O banjo, ele nasce na África. Ele é um instrumento bem rústico, né? Os ancestrais dele é um instrumento que chamava coute, que era do Senegal. E era um instrumento que tinha basicamente isso, um porongo, né, essa semente, com uma pele animal esticada e um braço que era um pedaço de pau com 2, 3 cordas, assim, que o cara tocava. Na época já tocava mais ou menos. Eu tirava um som já. Já com. E usando um pouco dessa técnica, né? Esse tipo de técnica que a gente usa a quinta corda aqui. Tem esse lance diferente do banjo também, que tem essa quinta corda que começa no meio do braço, né? Então o banjo ele migra para os Estados Unidos ali na época da colonização do país, né? Que tem aquele lance, vem irlandeses e os escravos foram levados para lá também. Com eles, Aí essa levaram o banjo cultura, junto também. essa cultura e tal. E aí houve essa mistura lá, onde o banjo acabou ficando mais conhecido, né? Teve uma época, né? Isso pelas coisas que eu li, assim, que o banjo era mais popular do que o violão, por exemplo, de instrumento de corda, né? O banjo era em Nova York de 1912, sei lá. O banjo era um instrumento mais popular do que o violão. Instrumento de corda. É, porque as referências que eles tinham da época, né? Era tudo com banjo, né? Não tinha muito Sim. violão, assim. Violão veio um pouco depois, assim, que veio. Sim, exatamente. Caralho. E no começo mais tocado desse jeito, né? Né? Uma forma mais rústica e Pode tal. crer.
Aí o banjo, ele sempre foi muito associado a essa música mais caipira, né? Foi muito associado à música do interior, tá? Como se fosse a nossa viola aqui no Brasil, Sim. né? Então, se a gente tem um parente do banjo no Brasil, seria a viola caipira, Sim. com aquele jeito dela de ser tocado e tal. Uhum. E aí tem um ponto de divisão no banjo onde ele sai de ser um instrumento mais ligado à música caipira para ser um instrumento mais de solo também. Porque aqui se você for pensar, eu tô fazendo mais a base da música o tempo inteiro, sabe? Uhum. E aí ele sai para ser um instrumento de solo, onde ele ganha mais protagonismo com um cara chamado Earl Scruggs, isso na década de 30, 40, quando ele começou a tocar, que ele veio com essa forma diferente. Não que outras pessoas já não dedilhassem o banjo, né? Já tinha gente que fazia isso. Só que ele vem com essa técnica de tocar com os 3 dedos, e ele faz a mesma música de uma forma diferente, né? Meu, é engraçado assim, o som é muito bonito, né, velho? O som. Assim, a gente é acostumado muito com som de violão e tal, mas pô, quando você pega pra pegar só o banjo, assim, cara, é incrível as notas, o jeito de tocar, o timbre disso, o som. Sim. tocando, parece tão É. fácil, né? Tem um tio meu que ele tocava banjo, mas ele era do samba. Uhum. E ele tinha uma técnica, não sei se fala. Que antes de tocar, ele ia na. Minha avó tinha aquele forno a lenha. Fogão a lenha, né? Ele ia lá, esquentava a pele Do do banjo. Pra banjo. esticar ela mais. Pra esticar isso, ele esquentava ali um tempo, aí depois ele vinha e tocava. Pra que ele... É pra o som? Qual que seria Eu a acho que, brisa? eu acho que talvez ali na época, né? Isso tô falando Depende do tipo de pele também. Hoje em dia a gente usa. Acho que não era igual. O seu parece de bater. Hoje em de dia pandeiro, né? a Aquela pele é mais- sintética, né? Uhum. E hoje em dia se usa mais a pele sintética exatamente por causa disso, porque a pele animal ela sofre muito com a variação de temperatura, né? Então, Então era Pode ser por isso que Ele esquentava. esquentava pra isso, né? Já tava esticar, mais né? quente, mais frio, então essa pele é um couro, né? Então esse couro ele sofre uma variação e isso altera o timbre do instrumento, né? Então por isso. A pele sintética não é afetada tanto pela variação de temperatura. Eu lembro até que era meio que um couro mesmo, assim, tipo, o Sim. material do banjo que ele tinha. Mas não era 5 cordas, eu acho que era. Não sei, existem diferenças. Eu acho que o dele era de 4 cordas, só se eu Sim, não me o engano. banjo do cavaquinho tem até aquela história que dizem que quem trouxe o banjo pro Brasil, fez essa construção de banjo que a gente conhece aqui, o banjo do pagode, foi o Mussum, né? Foi Que ele que legal. copiou, mas não se tem muita. Hoje em dia eu Não tem muita vejo, assim, veracidade E também não essa vejo, história. assim, mas eu também não vejo muito banjo hoje, pelo menos nos grupos mais novos, assim, eles não usam muito. Eu não vi, né? Eu não acompanho muito, mas é difícil eu ver. Vejo mais aqueles sambas raiz, assim, Sim, tiozão, sim. 60 anos, tipo, tomando breja, aquela boininha, assim, trá. Mas, puta, muito legal mesmo, cara. Quantos tipos de Foda. banjo tem, mano? Então, essa construção, esse tipo de construção de instrumentos, você pode fazer qualquer tipo de instrumento de corda. Você pode fazer um violino banjo, por exemplo, né? Caraca. Com uma caixa de ressonância que usa uma pele, né? Então você vai. Mas assim, os mais comuns é o banjo do pagode, que é praticamente um cavaquinho. Toque de banjo. É o banjo cavaco que a galera fala e tal. Mas com ele não dá mais pra explorar tanto assim como você faz no. Ele é mais. A galera É mais- usa mais pra tocando base, né? isso, mais base. E aí a galera tem as técnicas de tocar aquele instrumento que são diferentes, né? Tem uns repique que acompanha a parte da percussão e tal. Uhum. Você tem o banjo irlandês, né? Irlandês da música irlandesa, que na verdade é chamado também de banjo tenor. Que ele parece o banjo cavaco, tem 4 cordas também, mas a afinação é outra. E a galera faz aqueles teminhas, sabe? Daquela música do... Ai, como que é o nome da banda? Dropkick Murphys lá. Isso. Acho que é essa, né?
e é tocado naquele tipo de instrumento, que também é usado palheta, é como se estivesse tocando um bandolim, né? Uhum. E aí você tem um outro tipo de banjo que é mais de levada, assim, foi muito mais popular no jazz, que é o banjo plectrum, que chama. Então ele é um banjo igual esse, com o braço grande aqui, só que sem a quinta corda, só tem as 4 cordas, e a afinação é diferente também. É mais pra... mais ou menos isso também, que é uma levada daquele estilo de música, né? Uhum. E você tem o banjo americano, que é esse que é usado com o dedilhado, né? Com os rolls que a gente fala, né? Aí você tem essa técnica mais dedilhada para tocar ele, ou o outro estilo mais rústico que eu fiz aqui, que é o chamado de clawhammer, né? Que legal. Então, agora que você fez uma apresentação do instrumento, rola fazer uma palhinha Claro, com um certeza. malabumbo Vou aí pra fazer. gente? Que porra, que sensacional, velho. Isso é um captador? Desculpa perguntar. Isso, é como Aí se ele fosse consegue, você consegue plugar ele também? Sim, Pô, que ele legal, o cara. captador tá todo instalado aqui na própria pele dele. E Pô, você que tem a foda, saída do irmão. jack aqui direto na Uhum. pele. Que Aí se eu foda. quiser só trocar o A pele. de banjo, por exemplo, Ah. né? Se eu quiser instalar isso em outro banjo, eu só troco a pele dele para um outro Que banjo que eu legal, for irmão. tocar. Que legal, que legal. Turn on the lights, I'm gonna start the show. Sing for the first time this brand new song. You've never been so happy, you've never been so far. Chicken like a junk in this empty bar. Oh, sing along, sing along, sing along. I'm gonna pour some beers and sing that right next song. Another day, another town has come and gone. I'm losing track of all those days on this road. I count bottles of whiskey I left behind. Chicken like a junk in this empty bar. Oh, sing along, sing along, sing along. I'm gonna crack some beers and sing that right next song. Having so much fun, start to feel the world run. Start assembling to the alley, take my last shot. Laying on the floor with my eyes with some fog. I'm gonna die for the next day. Hair off the dog. Oh, sing the low, sing the low, sing the low. I'm gonna crush some beers and sing that right next song. Oh, sing along, sing along, sing along. I'm gonna crush some beers and sing that right next
Foda, irmão. Foda, 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 foda. Pra caralho, mano. Não, toca mais uma pra nós, pô. Agora toca mais uma aí. Manda outra. Ô, botar mais uma brejinha. Até eu vou tomar cerveja agora. Até eu vou tomar cerveja agora. Já vai no Dunas, tá em 3 lá, vai, pra dançar aqui. Vai querer uma? Não, 3 eu falei. Tô zoando, cara. Caralho, que foda, brother. Foda, foda, foda. Who made a tree, put on the tracks, he run to the Lord's was where. Oh me, oh my, run to the Lord's was where. Should be in the town when the room trains went down. We could hear the whistle blowing 100 miles. Oh me, oh my, could hear the whistle blowing 100 miles. Should be in the town when the river trains went down. You could hear the whistle blowing 100 miles. Oh me, oh I could hear the whistle blowing 100 miles. Do caralho, mano. Do Foda, caralho. foda, 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 mano. Muito foda. Você toca algum clássico do rock também? Clássicos do rock. Toma seu dado. Toma aí, conversa. Cara, que sensacional, velho. Nossa, muito bom, mano.
Até eu consumo de beber, vou até beber uma cervejinha. Vou tocar um som do Raul, que tem banjo, inclusive, Boa. gravado lá pelo Rick Ferreira, banjoísta e o braço direito do Raul Seixas e tal. Chama Cowboy Fora da Lei, acho que Ah, é uma das mais conhecidas, né? Mas não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo. Rede pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. O Durango Kid só existe, e quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Vamos entrar pra história. Até pra história, pessoal. Mas não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito, e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Quero ir de encontro ao azar. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi, e quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi, e quem quiser que fique aqui, entra pra história com vocês. Nossa, sensacional. Foda. Foda pra caralho. Se prepara que logo mais tem mais. logo menos tem mais. Mano, me explica um pouco mais como que é a afinação do banjo? do banjo, velho. E qual a dificuldade, assim, de alguém que toca violão vai começar a tocar banjo? A primeira dificuldade, assim, que tem. E fala um pouco mais sobre a afinação do banjo. Se tem algum outro também, outro tipo de afinações e tal. O grande lance do banjo é você entender o uso dessa quinta corda aqui, que começa no meio do braço, né? Porque ela não tá aqui à toa, na verdade, né? Então você tem. Então muita gente até no começo desafina ela, toca sem ela e tal. E na verdade a gente tem que tentar entender que toda a estrutura de você tocar o banjo gira em torno do uso dessa corda. Então quando eu tô fazendo essa técnica de dedilhado, né, ó, o tempo inteiro eu tô usando ela, né? E esses rolls, eles são a levada do banjo. Então, do mesmo jeito como quando, por exemplo, numa aula de ukulele, uma aula de violão, eu vou ensinar, ó, você toca 2 vezes pra baixo e uma pra cima, sabe? É uma levada, né? Do mesmo jeito que você tem uma levada, no banjo a gente tem essa levada, mas essa levada é construída através dos rolls, né? Até sem fazer acorde, né? Fica bonito o som, né, velho?
Então, em vez da levada, né? Por isso que muita gente acha, não, eu vou pegar o banjo e vou tocar com palheta, tal. Mas aí ele vai estar fazendo o papel de outro instrumento, né? Ele vai fazer tipo como se fosse um violão com timbre de... Exatamente, com timbre de banjo, né? Pro banjo ele se destacar e você ter essa sonoridade de banjo, então você vai precisar entender essa técnica que ele é tocado, né? No caso, essa técnica é dos dedilhados que a gente chama de rolls, né? Então, no início, a maior dificuldade que a pessoa vai ter é de conseguir assimilar isso, né? Então, a maior dificuldade no começo é exatamente conseguir executar essa parte mais mecânica do banjo, que é dominar esses dedilhados, entendeu? Mas eles não são muito difíceis, inclusive eu tenho um curso de banjo. Fica à vontade, fala do seu curso, pelo Tem amor de um Deus. curso de banjo que eu ensino do zero, então ali você vai ter todo o meu suporte também, né, via WhatsApp e tudo mais. Então você compra o acesso ali ao curso, você já tem todas as aulas e eu vou ensinar desde o zero, desde como fazer os primeiros dedilhados, né, até você tocar as coisas mais, os temas mais elaborados do instrumento e tudo mais, entendeu? Então, quem quiser acessar aí, tá na Hotmart, Banjo 5 cordas, tem meu canal, meu site oficial, que é Banjo número 5 cordas, também, tô no Instagram também. Vou pedir pra lá ali colocar na descrição Isso, o você link pode dos me cursos achar também. lá. Isso, o seu link também e o link do curso também. Isso. E dá pra tocar, tipo, músicas normais, assim, tipo, fazer várias versões com o banjo, né? Você consegue acompanhar uma... Versão normal. Você consegue na verdade, muita gente fala assim, né? Uma das grandes polêmicas de ensinar um instrumento, né? Porque você tem que ensinar um instrumento com base no estilo que ele se originou. No caso, o bluegrass, né? O bluegrass, a música folk, a música country. Então o cara ele vai ter que ouvir um pouco disso para entender como que o banjo funciona, para depois ele aplicar isso em outros estilos musicais, entendeu? Porque não é muito comum você ouvir o banjo em outros estilos musicais, então você vai ter que aplicar ele nesses estilos, Ah, legal. entendeu? Eu acho que a dificuldade, você estava falando que no começo a pessoa tem um pouco de dificuldade, porque a corda mais aguda ela é a quinta, né? Ela fica em Exatamente. cima e quem toca violão, outros instrumentos, é acostumado a ser lá embaixo, a mizinha, né? E ali ouvindo você tocar é outra pegada, né? Outro universo, vamos dizer assim, né? Pra quem vem de um baixo, guitarra ou violão e pegar um banjo pra aprender justamente Sim, por causa disso, exatamente. né? Que ela tá lá em cima e, porra, Então, aí tudo a buga forma o cérebro, né? toda a forma de digitação acaba passando por ela, querendo ou não, É, né? então, Você tá é isso que eu acho que é a pegada mais difícil. E quais são as notas? Aí eu cada- tenho aqui da mais grave, né? Que é a quarta. Tem o Ré, Sol, Si, Ré, Sol de novo. Da primeira pra quinta, então a gente vai ter Ré, Si, Sol, Ré, Sol. Então é um Sol aberto. Ah, Então pode se a gente crer. for pensar, na verdade, a gente tem 3 cordas diferentes, né? A gente tem a Ré, que repete aqui. A gente tem a Sol, que repete aqui. E a gente tem a Si. Você vê que não repete. A Si é a única que não repete, entendeu? Foda, cara. Por isso que quando você faz o acorde solto, ele já dá uma puta sonoridade. Porque ele é praticamente um ele já é o sol. Por isso que Ele é a um gente sol. usa também o capo pra tocar em outras tonalidades, né? Porque, por exemplo, quando eu coloco o capo aqui, vai estar meio desafinado, mas eu consigo usar os mesmos licks, né? Que são as mesmas frases que eu faço. Tava fazendo, né? Ó. Só que em Lá agora. Cara, ele tem uma parada ali ainda, que tu consegue Isso, dar uma aí trava. Eu coloco o capo até na quinta corda. Ah, os outros aqui, têm ali entendeu? também, na nona também tem, né? Na Isso. nona não, na oitava. Aqui é na nona. É mesmo. nona, acertei. Caralho, velho. Então eu consigo usar os mesmos licks, né? Por exemplo, se eu quiser tocar Cowboy Fora da Lei. Tô usando os mesmos acordes e o mesmo jeito que eu faço igual, né, em Sol, só que agora eu tô fazendo em Lá, né?
E aí você tem que meio que entender a usar o capo, né? Porque isso, na verdade, não é usado só no banjo, né? O violão, no bluegrass, a gente usa bastante o capo também. Porque a gente também usa muito as cordas soltas, né? Então, pra usar as cordas soltas e fazer esses licks, né? Em vez de construir tudo isso numa outra sonoridade, ter que usar pestana, essas coisas, a gente só usa o capo e a gente consegue transferir essa música pra qualquer... Que tonalidade. mais ou menos qualquer tonalidade. Também que não dá pra ficar usando muito o capo Sim. sem ser nesses dois. Mas dentro desse campo harmônico aqui, dentro do sol, eu posso tocar as músicas em sol muito bem. Eu toco as músicas em dó e as músicas em ré também. Isso é um ré. Então dá pra tocar em ré, sol, lá menor, né? As relativas menores. É um menor. universo novo, velho. Não, total, é outra coisa. E aí quando você põe o capo, aí muda tudo, né? Você pode tocar em lá, ré e mi. Entendeu? E qual que é o maior erro que o maior erro que a garotada tem na hora que vai começar a tocar? É o mesmo que você teve no começo? Sai tocando Exatamente. que nem violão. Não, achar que você pode simplesmente pegar tudo que você sabe e transferir pro banjo, né? Não desconsiderando que o que você sabe, por exemplo, no violão, não vai ser útil pra você, né? Você sabe no violão vai ser útil pra sua mão esquerda, né? Agora a mão direita você tem que ter um treinamento específico pra você conseguir saber usar a mão direita, né? E você criar essa mecânica pra você conseguir tocar com ela, entendeu? Você acha mais fácil o cara que não toca violão começar a tocar banjo do que o cara que já toca violão tocar banjo? Ou Eu acho que tira essa informação da Então, bunda? é isso que eu falo. Na verdade, os dois vão ter que fazer meio que o mesmo caminho. A única vantagem do cara do violão é que ele vai estar um pouco mais treinado da mão esquerda, sabe? Ele vai ter um pouco mais de facilidade em fazer acorde. Dependendo do nível de solo, de técnicas como ligados, pull-offs que ele tem, pode ajudar também. Só que a mesma coisa que ele vai ter que aprender de mão direita é a mesma coisa que o cara que tá começando do zero, entendeu? Tem a pegada meio do baixo também, né? Porque o baixo do slap, né? Que usa o dedão e... Sim, é uma E técnica. a técnica da que você mão faz ali lembra muito... que a gente toca baixo, faz na Sim. questão do slap, né? Tirando que você tem você usa esse dedo também do meio. Sim, Mas lembra bastante. Tem outras afinações? tem outras afinações também. A gente usa, não, que nem, por exemplo, usar o capo já é usar uma outra afinação, né? Sim. Mas fora isso, a gente tem as afinações mais das old time musics, que é do Clawhammer, aquele estilo que eu tava fazendo antes da... Então a gente vai ter uma afinação que chama Double C, onde eu vou afinar a Si em Dó e vou afinar a Ré em Sol em Dó também. E a sol de cima ali se não mexe, né? O resto eu vou deixar, só que aí agora ele vai estar, em vez de ser um Dó, um Sol, ele vai ser um Dó. Nossa, foda demais. Demais. Caralho, Quando faz a mudança da afinação, é tipo mais pra um tipo de som mais pesado, assim, mais, né? Uhum. Mais leve, mais alegre. Tem esse lance também? Tem. Tipo,
Aí já tá aquele lance que a gente tava falando da banda, né? Que, pô, como é que os caras fazem a música mais densa, né? Mas que a música sempre tá com aquela alegria toda, né? Sim. E... Dá pra você fazer isso usando o Three Finger, né? É que aqui, no caso, eu tô tentando valorizar as cordas abertas que são diferentes, né? Então tem outras, como se fosse um som mais modal, né? Um som modal é como se tivesse um dó o tempo inteiro tocando e eu estivesse fazendo variações em cima do dó. A mesma coisa quando eu tô em sol, por exemplo, né? Então, essas afinações, elas vêm para favorecer algumas músicas que precisam mais desse tipo de coisa, entendeu? Então, quando eu mudo para uma afinação dessas, eu vou tocar algumas músicas que foram mais pensadas dentro dessa afinação. Não que eu não possa tocar essas músicas em outra afinação, no sol. Mas é que como elas foram pensadas aqui em cima, eu vou ter algumas facilidades, como cordas soltas ou acorde do jeito que o cara usou quando ele pensou a música ou quando ela foi gravada daquele jeito, que vão favorecer esse tipo de afinação. Vão favorecer a música, na verdade, né? Ô Wagner, eu quero tocar banjo. Não tenho dinheiro pra comprar um banjo. Um cigar box pra começar. Consegue? Pra tocar banjo com cigar box? Não, sim. Tipo, pô, quero começar a aprender a tocar banjo. Não tenho dinheiro pra comprar um banjo. Tenho um cigar box. Eu quero começar a começar alguma coisinha ali com o cigar box. Eu posso? Não, você pode ir com... se for um cigar box que tenha 4 cordas, é que tem uns cigar box que são 3 cordas, eu acho, né? Então, se for um cigar box que tem 4 cordas, dá pra começar a pensar alguma coisa. Mas eu acho mais fácil você pegar um violão, e isso eu ensino lá no meu canal a fazer. Você pega um violão e afina ele como banjo, né? Então, você vai basicamente inutilizar uma corda, vai ter que trocar uma corda, vai ter que pegar uma mizinha extra e colocar no lugar acho que é da Lá. Então você faz essa modificaçãozinha aí no violão e aí você vai poder tocar exatamente como o banjo, entendeu? Você vai conseguir fazer as mesmas, já vai conseguir treinar os dedilhados, né? Você pode comprar já as finger picks para você ir se habituando, que é um pouquinho mais barato do que o banjo. Aí você vai... você comprando as finger picks e uma cordinha Mi, aí você faz essa adaptaçãozinha no violão e começa a treinar. Tem alunos meus que começaram desse jeito. Às vezes tem um violão velho lá que não usa mais, né? Exatamente. Aí dá pra improvisar, né? E você pode... queria muito tocar banjo, já toco o violão, queria tocar banjo, só queria experimentar primeiro. Queria saber se eu vou me adaptar, tal. Então você faz isso com o violão seu lá, antes de você investir realmente no instrumento, tal. Porque às vezes o cara vai lá, gastar uma grana com banjo lá, depois fala assim, não é isso que eu queria. Exatamente. Então tem... E, mano, tem banjos, assim, baratos, assim, pra iniciantes? Sim. Você consegue achar, hein, querido, ver se os preços de banjo, assim? Aí ele fala pra nós aqui se é bom ou se é ruim. É de... Eu ia até pegar minha capa, que tem lá as cordas da Nig lá, também pra falar um pouquinho das cordas. Seu patrocínio da NIG, apoio, endorse. Isso. Eu tenho apoio só, da NIG. Então, e eu ajudei a desenvolver as cordas da Nig também, então... Que legal, velho. Então, assim, vamos falar do banjo, né? Pra quem tá começando aí, o que você vai precisar ir atrás e tal. Então, você vai precisar... As finger picks não é uma coisa que você vai precisar de fato. Inicial, Você né? consegue dedilhar só sem ter elas, né? O legal delas é que você consegue uma sonoridade melhor com elas. É diferente você... Esse aí é um banjo da Strindberg, né? Que você acha aí. Acessível o preço, pô. É um banjo igual esse que eu tô aqui, né? Então, e é um banjo que você consegue comprar relativamente fácil pela internet, né? Você vai receber aí o instrumento e tal. Já vem basicamente regulado, então dá pra... Você vai ter esse investimento inicial. Tirando isso, o ideal seria você partir para o lance de pegar um violão e tentar fazer essa Improvisar, né? adaptação. Improvisação. Ou então até treinar
num ukulele. Eu até ensino a fazer algumas As, coisas as notas com... são igual do ukulele? Não, mas aí você afina o ukulele... É outra afinação, inclusive, né? Uhum. Você afina ele em dó, aberto, mas você consegue fazer os mesmos dedilhados, assim. Tocar as mesmas coisas, só que em outro tom. Usando o ukulele, né? Fazendo uma adaptação ali. Mas dá pra fazer com os dedilhados. Isso eu mostro lá no meu canal também. Legal, cara. Então, e aqui eu tenho, então, esse banjo da Strindberg, né? Que é a marca que você vai achar mais facilmente aqui no Brasil. Esse é o banjo americano, né? Esse é o banjo americano, banjo de 5 cordas, mais usado para música country. Então a forma certa de pesquisar lá é banjo 5 cordas, banjo country, banjo americano, esses... Cara, Esse- chega o banco com aquele banjo. Eu quero aprender. Não, tinha muito essa confusão antes, né? E também o lance do banjo tenor, banjo irlandês, então são instrumentos diferentes, né? Uhum. Você vai precisar basicamente do banjo, das finger picks. E agora a gente já tem. Antigamente era muito difícil conseguir cordas. E hoje em dia a gente tem as cordas aqui da Nig, né? Uhum. A Nig tá fazendo cordas para banjo, especialmente. E mandar um abraço aí pro Rodrigo, que me chamou para esse projeto. A gente que desenvolveu as cordas, estudamos as melhores tensões, já de acordo com o que a gente já Sério? usava. Que legal, cara. Porque antes era aquele lance, precisava de corda, precisava importar a corda dos Estados Puta que Unidos, pariu. trazer de fora e tal. Já de- importava da várias já, né? China, já importava várias. Às vezes comprava de alguém aqui que tinha importado várias e tal. E hoje a Nig fabrica e é um preço super acessível e as cordas são muito boas. É a primeira linha dela de corda? Assim, a primeira linha fala assim, a primeira vez que elas estão colocando isso. Sim. O primeiro jogo de cordas de banjo nacional. A Nig E quem ajudou a fazer? Conta pra gente como é que foi recebeu o convite lá na NIG, foi lá fazer os... Então, a os gente testes. fez o Rodrigo, né? O Rodrigo Capial, que me convidou para fazer parte desse projeto. Ele já tava conversando com o pessoal da NIG. E aí eles... Aí ele falou assim, ó... Ô Bardo, a gente tá fazendo as cordas da NIG, aí eu quero que você experimente, porque você já conhece bastante jogo de corda internacional, né? A gente quer fazer um jogo de corda que seja acessível, mas que tenha qualidade, né? Seja um jogo que você usaria. Se você compraria, se você visse no mercado nacional. Tivesse que importar, né? Exatamente, né? Daí a gente se baseou muito nas cordas que eu usava, né? Que era um jogo de corda que eu nem vou falar a marca, mas enfim. A gente se baseou muito nesse calibre assim, não é exatamente a tensão que eu usava de cordas, mas a gente pensou numa tensão que fosse atender a todo público que precisasse de um jogo de cordas de banjo funcional, durável e tudo mais. Então assim, eu já experimentei muita corda de banjo, desde corda chinesa baratinha que você compra na internet, até as cordas mais caras americanas e um monte de marca diferente já testei. E, cara, eu posso dizer que esse jogo aqui é o melhor custo-benefício que você tem, né? Você não vai ter aqui como escolher, eu quero uma corda mais, que nem a guitarra, eu quero uma 09, eu quero uma cordinha bem confortávelzinha e tal. Mas aqui tem uma corda que vai te atender em sonoridade, vai te atender em durabilidade, porque dura pra caralho. Essas cordas aqui estão no meu banjo já vai fazer uns, sei lá, 5 meses. Caralho. E, cara, não tá nem sinal de ferrugem ainda, sabe? E olha que eu sou um cara que toca pra caramba. Todo dia eu tô tocando banjo, cara. Uhum. Minha mão também soa pra caralho. Então, outros jogos de corda... Vou falar aqui, as cordas da Dario não dura. Não dura o suficiente, entendeu? Então você vai achar... É mais fácil você achar hoje em dia aqui no Brasil corda de banjo da Dario, mas não tem essa durabilidade, mas nem ferrando, cara. Você pode ter certeza absoluta. E a gente pensou num jogo que tivesse essa tensão média, que é uma tensão que vai atender todo mundo. Tanto o cara que é mais exigente em relação a quer mais pressão na corda, até um cara que quer uma corda mais confortável para tocar, né? Vai querer uma corda com calibre mais baixo e tal. Sim. Então esse jogo ele atende os dois públicos e foi uma forma de a gente achar de atender da melhor forma possível, tentar atender todo mundo com um jogo de corda acessível, barato. Pô,
que vai durar pra caramba, que é tudo que você precisa pro banjo. Então você vai comprar uma corda dessa, aí fica, você botou no banjo, dependendo do quanto você toca, vai Sim. durar 2 anos. Uhum. Sim, é pra Legal. você que toca bastante e toca direto, né? Então, Tá durando bem. sim. A pessoa que usa toca de vez em quando. Sim, dura não, um pra ano fazer e uma. meio. E outra, né? Nesse meio tempo o cara vai aprender a tocar, vai ter que fazer uma gravação, aí troca as cordas pra ficar bonitinha na Sim. gravação tal. Entendeu? Ou vai se fazer uma apresentação tal, troca as cordas pra. Até pra você ter um jogo de cordas extra, né? Vai que estoura uma corda, você tem que trocar tal. Então, sempre bom ter. E saber onde encontrar, né? Que era uma coisa que a gente não tinha. Ah, onde eu vou comprar corda? Puta, vou ter que comprar a corda no Mercado Livre, pagar R$ 80 um jogo de corda de banjo. Fora as taxas, tudo, É, né? É foda, cara. Mas que da hora, mano, que a Nig toma essa iniciativa aí de fazer. E existe só uma atenção ou existe outras também? por enquanto a gente tem só essa tensão média. Mas ela atende todo o público. Sim, Pô, legal. tranquilamente. A maior parte das cordas de banjo tem essa tensão, né? Os jogos standard. Aí a partir daí você vai ter a tensão, em vez de ser uma tensão média, aquela tensão mais soft, né? Que é mais menos pesada. Então, em vez de ser um 0,10, vai ser um 0,9. Essa aí que você usa qualquer. Então essa daqui é média. A média. Então eu tenho 0,10, 0,12, 16, 22 e 10. Pô, é um jogo quase perfeito, assim. A única coisa que muda no jogo que eu usava antes é que em vez de ser 0,10 era 0,11, né? Mas uma 0,10 atende super bem também, entendeu? E tem gente que vai preferir uma 0,9, mas Uhum. nada que você não vai se adaptar, né? Não vai ser isso que vai te fazer Não pior querer no banjo. cobrar, não querer comprar aqui uma nacional, de uma Isso. marca boa pra caralho, e, né? Legal, cara. E deixa eu te perguntar, a galera que quer comprar seu curso, aprender contigo, lá no Instagram, tem lá na bio, Tem. lá. Tem lá e tem também meu site, o site oficial do curso, que é banjo, número 5cordas.com. Uhum. Então você acha o curso lá. Pode falar comigo lá também, manda mensagem lá no Instagram, tiro as dúvidas que tiver também em relação ao curso e tal. Tem meu canal no YouTube que tem algumas aulas grátis também, algumas coisas Legal. para quem tá iniciando já para dar os primeiros passos antes de querer Sim. decidir realmente, vou entrar nessa jornada de aprender o instrumento e tal. Então tem Sim. bastante coisa lá falando sobre instrumento, sobre técnicas, vira e mexe, faço live com a galera também para explicar e tal. E dá pra te encontrar na rua ainda, fazendo som pelas ruas de São Paulo, mano? Ou você parou com... Por enquanto eu não tô Com- fazendo muito, Uhum. né? Tô dedicando meu tempo mais a dar as aulas também e gravar conteúdo pela internet mesmo. Uhum. Mas quem sabe aí um dia você tá andando aí pela rua, você vê um cara tocando banjo, com certeza, Pô, quase ia ser certeza foda pra absoluta caralho, que você. mano. Caralho, que foda, mano. E o... Quando você coloca ele num amplificador da captação, muda muita coisa? Traz ainda aquele som, esse som gostoso que a gente escuta dele sendo tocado acústico? Ou não? Ou perde alguma coisa? Você que toca, você sente alguma diferença? Existe essa diferença Não, sim, ou não? existe. Porque... O que é que acontece? Porra. O banjo, esse instrumento, ele tem toda essa composição, né? De ter Uhum. uma pele esticada e tal. Ele foi construído, foi pensado para ser um instrumento acústico. E é por isso que a minha dúvida Então você viu, eu toquei aqui sem microfone, sem Uhum. nada, só com som acústico do instrumento mesmo. Então ele foi pensado para ser acústico. E nisso, né, foram anos de estudo para ver como que o instrumento soaria melhor e tudo mais, né? Então quando você coloca um captador, dependendo do captador que você coloca, com certeza você vai perder um pouco desse timbre acústico dele, né? Uhum. Que nem aqui eu tenho um captador que é como se fosse um captador de guitarra mesmo, aplicado aqui na pele. Na verdade, é um captador de guitarra. Então, é um captador magnético, né? Que Uhum. pega... Assim é um básico, né? Um captador só pra captar, assim. Isso. Ou não é Então, aquele tipo das guitarras, que é o Salmon Dunker, esses bagulho. mais ou menos isso também. Ele tem o mesmo sistema de captação de um captador de guitarra. Então, assim, ele não pega muito o timbre do instrumento. Ele não pega muito, não. Ele não pega o timbre do instrumento. O que ele tá pegando aqui é o som que eu tô fazendo. Então, se eu ligo só esse captador aqui, ele vai ter um som de guitarra clean, sabe? É, isso que eu tava olhando, imaginando isso. Falei, caralho, Ele será vai que ter um som puxa de o guitarra bagulho? clean e tal.
Aí aqui eu mesclo com um captador de contato, tá? Que pega a vibração da pele. Tem Então, outro ali? tem esse captador de contato aqui. Hum. Então os dois eles estão ligados na mesma saída e eu tenho aqui onde eu mesclo os dois, né? Então eu mesclo um pouco do captador, porque assim, Uhum. a vantagem do captador de guitarra, ele tem menos microfonia. A desvantagem, assim, a vantagem dele, menos microfonia, a desvantagem, caga o timbre todo do instrumento, né? Sim. Aí você tem o captador de contato. A desvantagem tem muita microfonia. Quanto mais você coloca o som dele, mais microfonia vai vir, né? Porque ele pega a vibração da pele. A pele inteira vira um amplificador, né? Qualquer som que você faz, você gritar aqui, vai sair lá na caixa de som. A vantagem dele é que ele é um pouquinho mais fiel ao timbre do instrumento. Então, você tem que trabalhar um pouco esses dois mundos, né? Trabalhar tanto... Aí eu consigo fazer uma mescla dos dois, né? Se eu tô num lugar onde eu tô sofrendo com a microfonia, eu tiro um pouco desse captador de contato e abro mais o captador magnético, né? Tô precisando mais do timbre do banjo, aqui não tá tendo problema de microfonia. Tiro um pouco desse captador magnético e deixo mais o timbre que valoriza mais o instrumento mesmo. Então, dá pra eu conseguir trabalhar essas duas coisas, né? Pode crer. E o agudo, médio, grave, isso aí você Isso aí eu mexe faço direto geralmente. no ampli. Ou você tem Não, eu tenho um pedalzinho, você tem um pré aqueles ali Cube Baby você tem. acústico e Ah, tal. legal, legal. Pode crer, que legal, cara. E- Eu ia perguntar lá no início, eu ia te perguntar, a gente acabou, porra, indo ali. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Bluegrass, cara. Que a Tá. gente você passou ali batido, mas é um ritmo que não é tão. Pelo menos eu não conhecia, muita gente também não conhece. Se falar só um pouco ali sobre ele, de onde Sim. originou. Vi que você manja de falar bastante a história do instrumento e tal. Então acho que. Sim. Então, Vai ser bem o legal saber. Bluegrass, ele nasce da fusão desses instrumentos diferentes, assim, né? Então, se você for pegar e analisar a música de Bluegrass, muita gente ouve alguns temas, né, daqueles mais clássicos tocados lá, antigamente, que, o cara fala, parece música irlandesa, né? Então, assim, lembra um pouco a música irlandesa porque tem a mesma descendência ali, né? Mas o estilo mesmo nasceu com um cara chamado Bill Monroe, que resolveu pegar esses instrumentos e fazer esse tipo de música e levar esse tipo de música para os públicos nas rádios e fazer essa coisa que a gente acha que parece um pouco da moda de viola aqui, né? Não é que é um... Então, aqui no Brasil a gente tem a moda de viola, tem o sertanejo, né? Tem a moda de viola e o sertanejo. Lá nos Estados Unidos você tem o country e o bluegrass, né? Então você tem esse como se fosse... Não é exatamente como se fosse um country só com instrumentos acústicos. É uma outra linguagem, mas que dialoga ali com aquele mesmo estilo de música que é a música country. O Bluegrass seria um mais raizão, assim, mais Isso. old school. Tipo, quando a gente Isso. fala que música, tipo, que nem tem um sertanejo, vai falar, música caipira, que é o violão de 12 cordas, Isso, pá. O exatamente. Bluegrass seria esse meio que o É. início ali, É. pode crer. Aí dele foi surgindo não, o country. não descaradamente. Ele vem pra ser pra cobrir essa lacuna da música raiz, entendeu? Entendi. Então ele vem nessa vertente. E ele vai ocupar essa vertente até basicamente hoje em dia, né? Porque, você ouve esse tipo de música e fala, nossa, é um countryzão daqueles raizeiros, né? Que vem e Então, remete, né? O country, né? Porque tudo a gente foi no mesmo balaio, né? então. Tipo, pá, mas Então não ele é, né? lembra um pouco disso. Então, na verdade, e é até engraçado você ver, porque a música country nos Estados Unidos mudou bastante, vem de outros caras. Mas sempre a galera do country dialogou um pouco também com a galera do bluegrass. Então sempre teve esse contato. A mesma coisa, o sertanejo que vira e mexe, busca alguma coisa nas modas de viola, busca alguma coisa daquela sonoridade mais antiga, mais raiz do instrumento. Então, se a gente fizer uma analogia, é basicamente da mesma forma como o sertanejo se comporta em relação à moda de viola aqui no Brasil. Pode crer. Caralho, foda, mano. Quantos banjos você tem? Cara, eu acho que 4. 4. Atualmente 4. Tem vontade de ter mais? Sim. Ah,
A gente sempre tem vontade de ter mais, cara. O problema não é sei porque tem ter- gente que, Agora tipo perguntar assim- pra um guitarrista, falar quantos guitarristas você quer. Cara, Não, porque tem uns que falam assim, Beleza. pô, às vezes é legal você querer que você olha, você pode comprar guitarra, comprar um banjo, sei lá, e deixa lá, só que às vezes, tipo, pô. Aí fala que é instrumento parado é que nem mulher, né, mano? Pode deixar parado, senão estraga. Sim. Ah, mas é que você vai entrando, você vai conhecendo um pouquinho mais dos timbres e outros artistas, você vê outros banjos sendo tocados, aí você, às vezes você quer, eu quero aquele timbre ali, queria um banjo que tivesse, soasse um pouquinho mais perto daquele timbre ali e tal, Uhum. né? Mas nesse momento assim, eu me sinto bem satisfeito em relação aos banjos que eu tenho, assim. Então eu tenho uma variedade boa de instrumentos que eu consigo fazer basicamente tudo que eu gostaria de fazer de timbre, em questão de timbre, essas coisas, eu tenho. E tem o Strindberg, que é o banjo que eu levo comigo pra fazer show, que tem esse sistema de captação que me ajuda muito, né? Chegar num palco, não sofrer com feedback, né? Com a microfonia e tudo mais. Então eu consigo pôr um instrumento na estrada sem estar ali também colocando um instrumento que, pô, sei lá, custa 25 mil reais, tá ligado? Não Sim. consigo fazer a mesma coisa que eu faria com um instrumento de 25 mil reais, um instrumento mais simples e divulgando a marca. Já teve algum perrengue já no palco já? Muitos. Tem um citar um aí que você fala, puta, esse tá no top. Cara, no começo a gente sofria muito com a microfonação do banjo e tal. E é sempre isso, né? De ligar e ficar aquela microfonia e você não achar o. E o bar e o banjo ele sempre sofreu muito por ser todos os instrumentos muito diferentes. Então não era só o banjo que às vezes dava problema, às vezes dava. Era difícil do cara, o técnico de som do lugar, entender os instrumentos que a gente tinha e a sonoridade que a gente queria fazer, né? Mas hoje vocês já levam o Hoje em rider de dia- vocês? então a gente já... leva Aí o- vocês já testaram um monte, provavelmente, A né? gente hoje em dia leva um técnico de som, um cara que entende o som, e a gente, Entendi. quando dá, a gente ainda leva a nossa mesa que já tá meio que tudo regulado e tudo mais. Legal. Então, legal. dependendo do lugar que a gente vai, a gente já consegue resolver o som muito rápido. Sim. Legal, porra. Então, mas teve lugar que a gente sofreu demais. Nossa, uma vez a gente foi tocar numa cervejaria, acho que é Itupeva, Uhum. a cidade perto de São Paulo aqui. E, meu, os caras montaram um palco dentro do galpão onde faz cerveja. Puta. Aquele, tipo, tá ligado? Aquelas, não é galpão, é aquele teto de alumínio, tudo de alumínio em cima, tá ligado? Parede de alumínio. Você fazia um pã, suave em papa em todos os Nossa, lugares, o som assim. devia- E o técnico não entendendo, assim, o nosso som também. E a gente tentando tocar e aquela reverberação e virava aquela bagunça. E você olhava pra cara das pessoas vendo que ninguém tava entendendo nada do que tava acontecendo. Foi um caos total. Aí, Horrível, aí né? teve uma hora do show que eu falei, meu, vamos parar, vamos descer e vamos tocar no meio da galera. Tudo desplugado, acho que vai ser melhor. Nós fizemos isso e, puta, o show foi muito mais legal. A galera começou, por mais que tivesse mais baixo, Começou a entender a galera mais o som. ficou em volta ali, começou a entender o que tava acontecendo, pá, e começou a curtir mais. E o show ficou mais legal com tudo desplugado do que, puta, com aquela puta reverberação e o cara que não tinha entendido como fazer nosso som, Pode tá crer. ligado? Isso que é complicado, né? Às vezes você vai tocar em alguns lugares, né? Não, até em outros estilos musicais, né? Você chegar num lugar assim, o som tá horrível pra você tocar e às vezes parece que. Aí os caras te veem e falam, nossa, que banda bosta. Às vezes nem a banda, é o instrumento mesmo. O instrumento não, é a aparelhagem do lugar, né? A estrutura do Sim. lugar pra receber a música ali é complicado, né? Assim, o técnico, né, que às vezes não sabe equalizar, deixar o som de acordo Não com o som entende a de vocês. linguagem, Né? né? É isso, Exatamente. cara. Me fala sobre projetos futuros, o que vai rolar aí, o que o Bardo vai aprontar aí nesses próximos meses. Aí, Será que cara. ainda te encontra no metrô? Não, eu perguntei, Jério. Então, tem um pouco desse projeto de voltar a tocar na rua, né? Isso nunca vai morrer, na verdade. Quem sabe, né? Mais pra frente a gente não apareça, Sim, por sim. eu faço uma tour tocando pelas cidades. Pô, ia ser legal pra caralho, velho. Meio Se que documentar esponta- isso ainda. espontaneamente, assim, né? A gente sempre teve essa ideia, mas não achamos uns loucos aí que quisesse Topa que topasse. Mas não precisa mais, hoje o cara toca na festa do Fábio Assunção, já fazendo a Paulista, mano.
Não, mas a gente tem vontade de fazer, assim. Porra, meu. E do Bar do Banjo a gente começou a gente tem 3 discos lançados, né? 2 álbuns de cover também, só com músicas cover, que você pode ouvir aí pelas plataformas digitais, no YouTube e tal. Pô, legal. Então são 5 discos que dá pra você ouvir, tem bastante coisa. E a gente tá trabalhando em coisa nova também. Tem música nova aí que a gente começou a trabalhar agora. Uhum. E a gente pretende aí, mais pra frente, dentro desse ano e do ano que vem, lançar um disco novo aí. Pô, legal, cara. É isso aí. Antes da gente finalizar, que você vai terminar tocando, deixa eu pra aquelas 3 perguntinhas onde o convidado se arrepende de ter vindo. Mano, se tivesse um Armagedon aí, um apocalipse, e se pudesse salvar apenas 3 discos de toda a história, assim, da humanidade, quais os 3 discos que o Wagner salvaria? Acho que eu salvaria o Rubber Soul dos Beatles. Salvaria o Black Album do Metallica. Ai, sim. E eu salvaria algum disco de música clássica, assim. Lembrando que você vai ouvir isso pro resto da sua vida. Algum? Lembra de algum? De música clássica? Alguma coisa do As 20 Bach, mais. Mozart, Pode crer. E um que você gravou, qual que você levaria? que eu gravei. Aí eu levaria o Tempo e a Memória. Acho Ah. que melhores lembranças. Boa, pode crer. É isso aí. Como que a gente encerra agora? Eu não lembro mais como a gente encerra com a música, né? Não, primeiro deixa ele divulgar as redes aí, quem quiser. Isso, divulgar as redes aí. Eu falei, ó, galera, entra lá no Banjo 5 Cordas pra conhecer mais meu trabalho como professor desse instrumento, que é o banjo. Pra aprender a tocar esse instrumento. E seguir o Bar do Banjo, que é minha banda, né? Que pra você curtir um show aí, tá junto com a gente, ouvir as músicas também. Então, o Bar do Banjo, ele tá em todas as plataformas, né? Spotify, Uhum. no Deezer, Amazon Music, no YouTube também. Você pode ouvir os discos lá pelo YouTube. Tem meu canal só falando sobre banjo também no YouTube, então você pode acessar lá. Vai ter aulas, esse tipo de coisa. E é basicamente E no Instagram, como que no seria? o seu Instagram arroba? também, Seu os dois. arroba? Tanto o Bar do Banjo quanto o Banjo Pode crer. 5 Cordas, onde eu falo só sobre banjo. E lá na sua bio tá lá os canais, YouTube, Isso. então a galera acha tudo ali Sim, no, com na sua. Pô, certeza. legal, cara. É isso aí. Termina com música com a gente? Claro. Vamos fechar, né? A gente fecha e termina. Fechou. Fechar fechando. Já fechando. Ah, vou afinar aqui que eu tava... Toca um Metallica pra nós. Não, eu tenho um pedido, se for possível, porque... Já sei qual que é. Qual? CCC? Oi, não. Travis Track? Não, né? Não. Qual? Ia, se possível, tocar a Vida do Bar do Banjo, que é uma música que eu curto pra caralho, assim. Cara, eu posso tentar. Né? Não, se não rolar de boa, pode ser outra também. Dá um gole de cerveja fica mais fácil. Dá aquela lubrificada, né? No... O pandeirinho onde eu já pus aqui, tá aqui. Tá, vou começar começando com um rock and roll mais clássico. Manda bala, você que decide, mano. Vou lançar um Steppenwolf aí, um Born to Be Wild. Got your motor running, getting on the highway, looking for the adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, gonna make it happen. Take you over in a loving grace. Fire all your guns at once, explode into space. Start smoking thunder, riding that thunder.
You're in a loving grace. Fire all your guns at once. Explode into space. It's like a true nature shout. We were born to be wild. When the climb's so high, never gonna die. Won't you be wild? Won't you be wild? Sensacional, sensacional, sensacional. Saideira, mais uma? Pra encerrar? Na vida existe dificuldades. É quando essa história de verdade. Ai, que eu não sei. Bem e o mal lutam pra abrir nossa mente. Existirá frio e calor enquanto houver vida. Mesmo fazendo errado, ainda assim queremos lutar. A dor é real enquanto houver vida. Enquanto houver vida. Vida, enquanto houver vida, enquanto houver vida, enquanto houver vida. Sensacional. Caralho, Wagner, obrigado por você ter Valeu. colado aí, mano. Você ter contado um pouco da sua história pra gente, ter mostrado aí dos seus dots. Aí, cara, mano, muito legal, pô, saber mais sobre o banjo, a história do banjo. Porque pra gente, assim, que não conhece muito, né? Fica, caramba, mano. Aí, pô, você falando é muito legal, fica interessante. Dá até vontade de querer aprender. Você tem vontade, não, querido, de querer aprender? Não deu, não? Aí, eu já concurso do... Ah, tem 3 aqui, não. Eu queria agradecer vocês aí por receber essa Que isso, história cara. e esse espaço tão legal aqui. Foi muito massa estar com vocês aí. Pô, legal. Pô, a Foda, gente tamo agradece juntasso. Tá pegando bem o mic aí? Sim. E, cara, também agradeço você ter aceitado aí colar aqui nessa loucura aqui. Nós é tudo doido, mas é do bem, tá ligado? Mas Não, obrigado mesmo por ter colado. A gente curte muito. Eu e o querido, a gente foi em alguns shows, assim, a gente pirou, assim, tá ligado? E, pô, espero ter mais aí pra gente Sim. colar, assim. Pô, ia ser foda pra caralho. Com certeza. E eu vou chamar, mano, fazer uma festa e chamar vocês pra tocar, hein, Demorou. mano. Ó, Pô, a gente vamos pode trocar fazer uma um próximo ideia. podcast aí com a banda inteira. A gente vai ficar É, todo só mundo não tem muita aqui. mesa pra isso. Mas vamos providenciar uma mesa maior, tipo aquela da Santa Ceia, aí vai colar. E obrigado mesmo, mano. Eu curto muito, a gente gostou demais Pra aí, toda caralho, a galera mano. da equipe Demais também que tá mesmo. lá fora. Cara, obrigado mesmo. Vai E, buscar cerveja e dizer, caralho, o cara toca demais, né? cara, e obrigado por você fazer esse som pra galera, tá ligado? Valeu. Acho que muito mais além da grana, muito mais além de todo o prestígio, acho que o que você faz é um benefício foda pra um país que é muito carente de música, tá ligado? E Valeu. o que você faz é sensacional, tá ligado? E espero que, porra, você desbrave aí o planeta, tá ligado? Fazendo esse som que é muito foda mesmo, tá Massa. ligado?
E obrigado mesmo, mano. Tamo junto. Precisar aqui do Dona Mara. Vai lançar CD, lançar um EP. Cola aí. Vamos fazer um faixa a faixa aqui. Você Boa. toca um pouquinho de cada aí. A gente vai levando. Fechou. Demorou, Vamos irmão? fazer assim. Portas abertas. Valeu, hein? Valeu, cara. galera. Tamo Obrigado aí todo mundo que acompanhou até agora aí. E é isso aí. aí. Crudão, obrigado. Mas o EP fodástico. Porra, sem palavras, cara. Muito massa aí. Obrigado por ter tocado esse som aí. É aquilo que eu falei, mano. Quem não conhece, ó, escuta a música dos caras e principalmente vai no show. Porque, mano, é muito divertido. É uma experiência assim que, velho, você vai levar pra vida, tá ligado? Muito foda. Sim, foda. E tem que ir sem carro, hein? Porque vai ficar louco. O bagulho é pra ficar louco. Careta lá não tem como. Ficar até o cara que não bebo. Vai beber, filha da puta. Agora a gente Cara, vai o cara começar vai as beber, que é saideiras foda. agora, né? Vai ser o quê? Umas 5? Agora a gente vai fazer a segunda festa já. O Buiu já foi no Dunas lá buscar. Trazer 4 bombom lá. Zé já pediu mais uma caixa de breja. Agora só o. Agora é mais 18, não, mano. E é isso, Agora galera. o podcast, agora Mas é o é segundo isso. podcast. É isso, a gente encerrando mais um episódio do Amaracast. Valeu você que ficou até o final. Tem nosso QR Code também, gosta do nosso trampo, quiser dar um donate lá, é sempre de bom grado. Estamos nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, no TikTok a gente também tá. E tem o canal de cortes também, tá rolando? Isso, né? Rafael, o canal de cortes aí do Namara Cortes Oficial, tá? Lembrando que se quiser acessar lá, já entra lá, curta vídeo, comenta, ajuda a gente nesse rolê aí do Namara Cortes Oficial. A gente tá nas É isso plataformas de música também, no Deezer, no Amazon Music, no Spotify. Você não consegue ver o episódio lá, meu, deixa rolando lá na sua plataforma Vai de lavar a música louça, vai tocar o preferida. banjo. Vai, meu, fazer suas paradas, deixar rolando lá de fundo lá com essa história do nosso brother aqui. Que, mano, você já é da casa, irmão. Agora já tá fudido, velho. E é isso, tamo junto. Obrigado a você que foi até o final. É nóis. Quer falar uma última coisa, cara? Pra Cara, te encerrar esse maravilhoso. Queria agradecer mais uma vez aí todos vocês. Valeu, galera. E vamos aprender a tocar banjo. Vamos É curtir isso, aí, aprenda a tocar conhecer banjo um aí, pouquinho galera. mais esse universo das bandas underground, igual a gente tava falando Sim, aqui, né? sim. Que o underground não é só o punk, não é só o hardcore. Lógico que tem Uhum. muitas bandas nesses certeza. estilos que devem ser ouvidas, mas tem outras coisas também. Com certeza que vocês vão ouvir, que vocês vão curtir, incluindo o Bar do Banjo. É isso. É isso aí, Galera, gente. valeu. Tamo junto. É nóis. Falou! Falou!